Olá a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um seminário aqui do Grupo de Flutuações Quânticas. Hoje nós temos o prazer de receber novamente Gabriel Lucchini, professor lá da Federal do Espírito Santo. É a segunda vez que ele dá um seminário aqui, então ele já foi apresentado. Eu não vou apresentar em detalhes, mas como tem gente nova aqui, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Bom, o Gabriel ele se formou no Espírito Santo e fez mestrado com o Clístenes e não com o Olivier Piguet. Foi o meu erro da apresentação anterior. Mas foi no grupo do Olivier Piguet. Ele trabalhou em gravidade quântica de laços, né? E depois ele fez doutorado, né, com Agostinho Ferreira, que é um cara sensacional e a gente gosta muito dele também, já ali em São Carlos, na USP de São Carlos, e trabalhou com sistemas integráveis e coisas do gênero. Ele passou um tempo também na Inglaterra, fez um pós-doc lá na Inglaterra, e quando voltou, acabou fazendo concurso para o Espírito Santo, acho que é um campus avançado da Federal do Espírito Santo, numa cidade chamada São Mateus. E depois a gente pode até perguntar para ele sobre uma cidade chamada Itaúnas, que eu vi umas fotos, é um lugar maravilhoso, ali perto de São Mateus. O Gabriel pode contar para a gente um pouquinho de Itaúnas também. É o maior retão do Brasil. É? A praia de Itaúnas? Não, a estrada. Para chegar lá. Não, a praia é linda, a praia é realmente linda, eu já fui lá. Maravilha. Né? Eu vi fotos, cara, e fiquei alucinado. Eu já tinha ido a São Mateus, mas Itaúnas... Dunas de Itaúnas é perfeito. Eu tenho uma proposta para o grupo aqui, já eu vou falar dessa proposta, inspirada no Gabriel, tá? Bom, depois ele passou acho que uns 2 anos ali no campus de São Mateus e fez o concurso para a Federal do Espírito Santo ali em Vitória. Foi nesse concurso que eu conheci o Gabriel, porque eu participei como banca. Não vou entrar em detalhes, mas resumindo, o Gabriel arrebentou nesse concurso. Foi disparado, na minha opinião, o primeiro colocado. Se eu não me engano, foi o único cara de todos os candidatos, não eram poucos, não, que apresentou projeto de pesquisa, projeto de ensino e projeto de extensão. Nenhum outro candidato apresentou os 3 projetos. Ele apresentou 3 projetos muito legais. Então já dá para ver que ele é um cara assim, um gosto bastante eclético, né? E ele gosta de ensino, extensão, tinha projetos de... Eu gosto sempre de lembrar de cinema no campus, né? Mas ele é um cara muito agregador, dá para ver isso, porque ele traz alunos para cá, tem sempre alunos em volta dele, é um cara realmente muito agregador. E ele coordenou projetos interessantes. Tem um que eu acho legal, que eu tinha até dito o nome errado, mas acho que se chama Ciência Móvel, que é um projeto que você ia pelas cidades do interior, que é muito legal. Eu acho que a gente poderia, Gabriel, fazer um projeto desse tipo Rio Fortaleza, né? Indo só pelo litoral, né? Parando nas praias, Itaúnas e tal, e Itacaré, enfim, por aí afora, fazendo esse projeto de física ali nas cidadezinhas. Isso seria legal. Esse eu estou dentro. Bom, o que faltou na apresentação do Gabriel, que eu fiz no primeiro seminário, foram as informações para estabelecer conexões empáticas, que agora o nosso grupo faz. Então, eu queria dizer que o Gabriel é um cara que gosta de andar de bicicleta e gosta também de fazer caminhadas. Na verdade, ele também gosta de se perder, né? Tem uma história dele muito curiosa, que ele se perdeu por 20 horas, ficou perdido 20 horas em Ushuaia. Eu já me perdi várias vezes, mas nem somando todas as vezes que eu me perdi, chega a 20 horas. Então, cara, assim, você virou meu ídolo, assim, perdido 20 horas. Muito bacana. O cara mais perdido que você conhece. Oi? O cara mais perdido que você conhece. Pode escrever. Enfim, e me falou que está aprendendo a tocar violão e que também pratica yoga, e aí rolou uma controvérsia, porque para mim era yoga. E aí a gente pode debater sobre isso no fim do seminário também. Bom, Gabriel, é um imenso prazer tê-lo aqui novamente. Você está participando ativamente do grupo, cara. Estamos todos muito contentes. Esperamos que continue assim, que seus alunos também continuem aparecendo. E hoje o Gabriel vai falar sobre soluções solitônicas e onde habitam.
Gabriel, por favor, com a palavra. Obrigado, Farina. Tá sendo muito legal vir aqui toda quinta-feira, quase toda quinta-feira, sempre que a Larissa manda lá. Bom, eu vou compartilhar a tela, então. E antes de mais nada, quer dizer, eu posso compartilhar, Larissa, já? Pode? Então tá bom. Eu vou compartilhar a tela inteira porque eu quero mostrar uns videozinhos, mas daí será que vai ficar aparecendo essas minhas fotinhas aqui? Como é que eu tiro isso daqui? Vou deixar assim. O Zoom bloqueia a janela dele. Uhum. Aí então ótimo. Então, a gente só vê a sua tela sem as adições do Zoom. Legal. Então, gente, a primeira coisa, eu quero pedir licença aí para o Marcos Vinícius, porque esse seminário vai ser uma contação de causas, né? E eu não sei se eu tenho propriedade suficiente para contar causas, porque eu não sou mineiro, mas então assim, mas eu estou aprendendo, que eu tenho meus grandes amigos aqui, são todos de Minas, então eu tenho aprendido essa técnica aí fascinante de contação de causas e vou tentar, né? Então, assim, não sei se vai ser uma apropriação cultural indevida, mas eu vou fazer o possível para dar o melhor de mim aqui. Tá bom, Marcos? Então, se depois você quiser... Tá bom, tá bom. Tá bom. Então, é o seguinte, o seminário, a minha ideia é só contar para vocês, então, mais ou menos, sobre sólidos, né? De maneira bastante tranquila. Então, por favor, perguntem, interrompam. Então, eu vou só contar, então, um pouco sobre esses causos aqui de 1834 a 1965, mas, ao contrário dos meus amigos mineiros, eu não vou demorar esse tempo inteiro para contar uma história, não. Eu vou tentar reduzir bem o tempo e não vou passar todos esses anos aqui explicando. E depois eu vou me concentrar bastante, na verdade, em dois exemplos, né, que é a equação de Saint-Gordon e o modelo Φ4, e depois contar para vocês como é que isso daí dá para ser descrito de um jeito bem interessante, essa dinâmica desses objetos, né? Então, assim, a história começa lá em 1834, né, quando o John Russell, né, ele era um engenheiro, por acaso, né, então se chama, inclusive, a mitologia da física de sólidos, né, porque parece por mágica, assim, né. O John Russell era um engenheiro naval que estava, inclusive, estudando mesmo propriedades de ondas e tudo mais para melhorar a produção de navios, né, o formato do casco, essas coisas todas. E ele estava na beira de um canal ali em Edimburgo, montado a cavalo, quando tinha um pessoal lá mexendo nos barcos e num barco e tudo, botando coisa, tirando coisa, e o barco produziu, daí o movimento produziu uma onda, né, que impressionou bastante o John Russell, né? E ele descreve aqui, né, como é que foi toda essa história. E aí eu vou pedir desculpa, porque eu esqueci de anotar, eu sou muito ruim para converter milhas em quilômetros e etc., mas está escrito aqui. Que é o seguinte, foi produzida uma onda, só que era uma onda que começou a caminhar, né? E ele, a cavalo, foi andando na margem do rio, junto com essa onda, né? Então, o que chamou a atenção dele é que era basicamente uma parede de água, né, andando por esse rio, e ela andou por uma distância grande, né, e com uma velocidade bastante alta, né, tanto é que ele foi a cavalo perseguindo essa onda pela margem, sem se dissipar, né, e sem diminuir a velocidade, e preservando a sua forma original, né? Então, tem aqui as medidas em milhas e pés aqui, depois vocês convertam e deem uma olhada, porque os valores são interessantes, mas eu sou muito ruim para fazer essas conversões e esqueci de anotar. Então, o Russell ficou muito entusiasmado com isso, né? Lá eles não tinham a nossa pororoca, né? Então, porque qualquer um que tivesse vindo aqui, né, na Amazônia teria ficado um pouco mais impressionado, inclusive. Mas aí ele foi no quintal de casa e montou um tanque onde ele começou a realizar experimentos para tentar reproduzir aquela onda, né? E aqui estão alguns desenhos, né, que ele fez, e ele colocava um peso, assim, né, simulava o que ele tinha visto acontecer no rio, para produzir
essas ondas que eram basicamente paredes, como a gente vê aqui na Pororoca, né? Paredes de água que iam se movendo sem perder a forma e basicamente sem se dissipar, né? por um longo caminho. Bom, o que chamou atenção nessas observações do John Russell é que nos experimentos que ele fazia, ele verificava uma dependência muito curiosa da velocidade dessas ondas, né? Que elas dependiam, bom, aqui é a gravidade, né? Elas dependiam não só da profundidade do tanque, mas também da altura do próprio perfil da onda, né? Então, o que ele começou a observar é que ondas mais altas se deslocavam muito mais rapidamente do que ondas um pouco, né, menores. E isso chamou muita atenção dele, ele reportou isso. É muito interessante você ver os trabalhos dessa época, né, 1800 e alguma coisa. Ele vai descrevendo, né, com muito preciosismo todos os experimentos que ele estava fazendo e chegou nessa relação. Bom, e nessa época, né, você tinha o Stokes e o Airy, né, assim, em particular, esses dois, né, desenvolvendo aí as teorias de equações diferenciais e tudo mais, e em particular estudando equações de perturbações, né, equações de onda. E esses dois ficaram bastante insatisfeitos, digamos, com essas observações do Russell, né? E há de se colocar também que o Russell era um engenheiro, assim, eu não sei exatamente como que esses matemáticos viam essa coisa, né? De assim, vai ficar, o que esse engenheiro está dizendo? Por quê? Porque essa relação era desconhecida por eles, né, na verdade. Então, o Airy, né, em 1845, ele faz esse comentário aqui sobre a onda solitária lá, que o Russell começou a chamar, eu esqueci de mencionar isso, né? Começou a chamar de onda solitária. Por quê? Porque é uma perturbação num fluido, né, que se propaga e se propaga sozinha, né? Ela não tem uma ondulação que segue ela, né? E aí o Airy comenta isso daqui, né, que eles não estavam dispostos a reconhecer o título, né, de uma grande ou primária, né, porque o Russell deu esse título, a grande onda de translação, né? Então o Russell o Airy veio e disse, olha, não tem nada de grande nisso, porque, enfim, eles não estavam muito acreditando nos resultados experimentais lá do Russell, né? E aqui o Stokes, ele vai lá num trabalho fazer essa discussão, né, de ondas periódicas, e aí ele coloca, olha, se uma onda para se propagar com velocidade constante, ela tem que ser periódica, né? Essa sua onda não é periódica, então não faz o menor sentido, né? Então, por exemplo, o seno, né? Você põe lá uma onda periódica, ela tem você associa a ela uma velocidade de propagação constante, mas não era o caso que o Russell estava observando, né? E o Stokes também falou, olha, não tem como isso que você está fazendo aí, essa sua onda, né? Ela não ter o que eles chamavam de degradação, né? Que é a dissipação, né? Então, se você tem um caroço desse de água, assim, que você forma uma parede dessa, ela tem que se degradar e desaparecer, né? Bom, a conclusão dessa história é que o Russell morreu sem, na verdade, ver o desenvolvimento de tudo, né? É que o experimento é um juiz muito rigoroso, né? Porque, de fato, as observações do Russell eram bastante consistentes. A matemática da época, talvez quem não estivesse tão preparada para absorver, né? Bastante tempo depois, e agora eu me esqueci a data, Korteweg e De Vries, né, que é o professor e o estudante lá em Amsterdã, estavam estudando, né, também um outro lugar cheio de canais, né, como na Escócia, né, estavam estudando a equação de Navier-Stokes na aproximação de águas rasas, né, ou seja, canais com águas rasas, você consegue, de alguma maneira, aproximar a equação de Navier-Stokes para essa equação aqui, né, onde você tem um perfil aqui em uma dimensão, né? X aqui é a posição e T é o tempo, e U é o perfil da sua onda, né? Essa que é a famosa equação KdV, né? Do Korteweg e De Vries. Então, eles mostraram que a equação, então, de fluidos, né, nessa aproximação, obedece essa equação, né? Equação de KdV. Esse delta é um fator numérico aqui. Muito bem, e repare que essa equação, ela combina duas coisas que, em geral, a gente quer longe, né, das equações sempre. Que ela combina um termo aqui,
que envolve uma derivada cúbica na posição, que é o a gente vai chamar de termo de dispersão, já explico por quê, e envolve também um termo não linear. E geralmente essas coisas a gente encara sempre como coisas que atrapalham a nossa vida, né? Mas essa equação, bom, claro, uma equação que vem lá de Navier-Stokes, altamente não linear e tudo mais, e ela tem uma solução, né, que se apresenta exatamente como o Russell tinha observado as ondas dele, né? Então você tem aqui um caroço e aqui tem dois carocinhos, né? E quando eles se movem, né, tem um boost aqui, né, de x menos vt, essa coisa se movendo no tempo, o carocinho mais alto começa a andar ele tem velocidade de propagação maior do que o carocinho mais baixo, né? Aparece aqui uma dependência da amplitude, uma relação da amplitude com a velocidade. Muito bem, então, anos depois, Korteweg e De Vries descobriram, não, vem cá, nós temos sim soluções desse tipo aí que o Russell estava observando na água lá, né? Então, e aí, mas assim, por que você não tem aqui aquilo que o Stokes chamou atenção, né? Esse troço não pode andar tanto tempo assim sem desaparecer, né? Aí, o assunto aqui, na verdade, é exatamente a história aqui do cabelo da Larissa, né? Porque, basicamente, é o seguinte, você pode construir uma equação linear, então, por exemplo, esse termo aqui, né? Se a gente pega esses dois termos aqui, você pode aqui somar, construir uma forma aqui, né, somando aqui um monte de frequências, né? E você constrói, então, essa coisa, né, fazendo uma combinação de frequências diferentes, mas, naturalmente, né, por aqui ter uma derivada cúbica, você tem que as frequências, né, começam, as velocidades dessas componentes, elas começam a depender da frequência, né? Então, com o passar do tempo, essa coisa, de fato, se dispersa, né? Esse perfil, ele começa a se dispersar, porque cada uma das componentes tem uma velocidade, e aí a coisa desanda, né? Por outro lado, aquele termo não linear também traz problemas, né? Aquele outro termo, então lembra, eu estou só olhando, primeiro olhei para esses dois termos aqui da equação, e agora esses dois termos aqui. Esse termo aqui não linear também é problemático, porque repara que isso daqui parece muito com uma equação de onda, né? Claro, equação de onda você vai dizer é de segunda ordem, né? Mas você pode decompor ela como dois termos de primeira ordem, assim, né? E isso aqui é como se fosse um termo de velocidade, né? Você tem um método que você pode utilizar para construir soluções de uma equação desse tipo, encarando como se a velocidade aqui dependesse do próprio perfil da onda. E, de fato, essa equação ela tem uma solução desse tipo, aonde você observa que pontos mais altos do seu perfil, eles vão se propagar com velocidades maiores, né? E é isso que causa que a onda eventualmente quebra, né? Esse perfil eventualmente vai deixar aqui de ser uma função e esse troço vai quebrar, né? Então, outro problema, né? Mas esses caras, né, tanto a não linearidade como a dispersão, nessa equação de KdV, eles se combinam, né, com esse fator numérico aqui de uma maneira tal que é essa combinação de dispersão e não linearidade que preserva, de fato, a onda. É como se essa coisa quisesse dispersar, quisesse quebrar, né? Eventualmente ela vai quebrar, mas daí vem o termo de dispersão e faz com que ela abra um pouco. E daí ela não quebra mais. E esse processo, você tem, através desse processo, um equilíbrio aí, e é o que mantém esse pacotinho andando aí bonitinho, né? Muito bem. Tempos depois, né, isso foi lá, a KdV, então, a coisa toda começou em 1830 e poucos, isso aqui é final de 1800, e aí, tempos depois, a gente tem a Segunda Guerra, e lá em Los Alamos tem esse MANIAC, né? O Mathematical Analyzer, Numerical Integrator and Computer. Né? Então está aqui esse computador que fazia lá as contas para os interesses lá da bomba e etc. Né? Bom, terminada a guerra, né? Essa história eu estou contando, essa história é muito interessante, mas eu vou contar ela de uma maneira bastante pouco precisa, assim, né? Sugiro, até depois eu posso passar as referências, tem muita coisa aqui interessante por trás. Mas, assim, passada a guerra, o Fermi teve uma ideia de usar
esse computador para alguma outra coisa, né? Que não fosse, talvez, fazer os cálculos lá para, né? Que na verdade já tinha sido usado para isso, né? Então, vamos usar esse computador para alguma coisa. E ele teve a ideia de, talvez, usar esse computador para resolver um problema de física, né? Que, aparentemente, foi talvez a primeira vez que alguém pensou em resolver um problema de física ou um problema de matemática, enfim. Foi o primeiro problema de física computacional, digamos. E aí, a ideia dele foi o seguinte: vamos tentar criar um problema que seja simples o suficiente para que a gente consiga, de alguma maneira, resolver, mas que seja difícil o suficiente para que eu tenha certeza que eu não consigo fazer ele no papel, né? E aí ele pensou num sisteminha na verdade, a ideia mais profunda por trás era tentar entender a seta do tempo, né? Que talvez as coisas passem no tempo do jeito que passam por conta das não linearidades da natureza, né? Então, assim, a ideia é o seguinte: se você pega um sistema linear, né? Você, por exemplo, essa cadeia de osciladores aqui, você coloca essa cadeia num modo normal, aquele modo normal vai ficar lá eternamente, né? Mas o que ele pensou foi o seguinte: talvez, se a gente introduzir não linearidades nesse sistema, pode ser que a energia transite entre um modo normal e outro, né? E aí, se você esperar tempo suficiente, né, você vai ter que, ao final, todos os modos, todos os estados acessíveis daquele sistema vão ser visitados, né? E aí a coisa termaliza. Então, essa seria a ideia, né? Talvez, na verdade, então, mostrar essa hipótese ergótica, né? Dessa termalização aí, dado o tempo suficiente. E aí ele pensou, então, numa cadeia de osciladores, e aí introduziu aqui, além do potencial harmônico, um potencialzinho não linear. Bom, então, qual que é a ideia? Se você divide a energia, você põe a energia nos modos de vibração e deixa esse cara rolar, né? Eventualmente, essa energia aqui ela vai se transferir de um modo para outro por conta desse parâmetro alfa aqui, né? Introduzir aí essa não linearidade. E aí, como eu falei, a história aqui é muito interessante, inclusive tem uma injustiça muito grande por trás dela, que é com a Merit-Single, né? Que o problema ficou conhecido como problema de Fermi, Pasta e Ulam, né? Que foram os três... o Ulam matemático, né? O Fermi, o Pasta, dois físicos, se eu não me engano, o Pasta, né? Mas quem fez todo o algoritmo para fazer a conta desse problema foi a Merit-Single, que era quem sabia usar o computador de fato. Mas ela não entrou na história, né, como devido. E aí, só recentemente, em 2000 e alguma coisa, 2000 e muito, viu? Acho que depois de 2010 até, que foi feita uma espécie de retratação ou qualquer coisa assim, para dar o devido crédito à Merit-Single, né, por esse trabalho. Apesar de que esse trabalho não foi publicado, ele ficou foi uma publicação interna de Los Alamos, mas sem dúvidas um trabalho que abre toda uma linha de pesquisa na física, que é esse estudo de sólidos e não linearidades dessa forma. Bom, o que eles observaram, deixa eu ver uma coisa, foi isso. Então, o que eles estavam esperando com essa simulação era o seguinte: fazer analogia aqui, né, com umas bolinhas de sinuca, depois eu posso passar até a referência de onde eu tirei isso, que eu acho que é um artigo do próprio Kruskal, talvez, na revista americana da Sociedade Americana de Matemática, alguma coisa assim, né? Que é o seguinte: é como se você estivesse vendo as bolinhas de bilhar, e aí, depois de um tempo, você espera que elas fiquem todas, cada uma para um canto, né? Você dá a tacada lá, deixa a coisa evoluir, cada uma vai para um canto, termaliza. Mas o que eles viram foi o seguinte: foi que se você esperar um pouco mais, no final das contas, essas bolinhas elas acabam voltando para quase que a posição que elas estavam antes. Então tá aqui o gráfico, né? Você dá inicialmente, bota o seu sistema de massa mola, todo mundo num modo normal, e o que você vai vendo é que a energia, isso aqui é energia, né? A energia ela vai saindo desse modo normal e vai excitando outros aqui, ó, o 2, o 3 e o 4. Então, assim, para começo de conversa, eles pegaram várias massas, né? São 32 massas. Então, você tem esse monte de modos normais aí para serem excitados. A primeira surpresa é que você só tem poucos modos normais excitados, 5, 6, né? Acho que aqui tem 5, né? E a outra surpresa é que depois de um certo tempo,
toda a energia aparentemente volta para o primeiro modo normal, quase que toda. Né? É como se essas bolinhas voltassem. Eu vejo o vídeo aqui, depois eu mostro esse vídeo para a gente não perder o fio da meada aqui, mas é uma simulaçãozinha muito bonitinha mostrando esse efeito aqui. Mas eu acho que a ideia está clara, né? Então, a energia voltou e as massinhas lá, elas voltaram quase que todo mundo quase que do mesmo jeito para o primeiro modo normal. Tá vendo? Os outros aqui deixaram de ficar excitados. Né? Bom, isso ficou guardado aí por um bom tempo, até que lá na década de 60 vem esse trabalho do Zabusky e do Kruskal, onde eles pegam esse sisteminha aqui, com esse problema, né? Com esse potencial, escrevem a equação de movimento e fazem aí o limite contínuo disso. E o que acontece é que o limite contínuo desse sistema leva na equação de KdV, lá do KdV, né? Lá da história dos sólitons em águas rasas lá. Né? E aqui está o resultado dessa simulação. Olha só, esse todo pontilhadinho aqui é um modo inicial, digamos, você bota aquele seu sistema de massas mola num modo normal do seu sistema, então você pega aqui uma função tipo um cosseno, né? E aí você deixa ele evoluir. O que acontece com esse modo aqui, com esse perfil, digamos? Ele tende a quebrar. Só que daí, quando ele vai quebrar, que está ficando quase que vertical aqui, o que você vê é a formação de um trem de ondas aqui, né? Esse troço está num sistema fechado, essa coisa fica circulando assim, né? Numericamente, né? Você pega aquela coisinha, põe em condições de contorno periódicas, né? E o que eles observaram é que essas ondinhas que se formam, elas ficam daí viajando. E, curiosamente, elas viajam com a forma delas preservada. E quando elas passam uma pela outra, elas não interferem. Elas continuam viajando. Elas não se veem praticamente, basicamente. Então, com isso, eles cunharam esse termo. Em vez de chamar de ondas solitárias, eles começam a chamar isso aqui, essas configurações, de sólitons. Né? Isso aqui fazendo referência a uma partícula, né? Como elétron, próton, etc. É a partícula que vem da onda solitária, né? O sóliton. Por quê? Porque é um objeto que é localizado no espaço, no tempo, e se propaga dessa forma, né? Como uma partícula. Né? E aí, já que o Farina citou a Itaúnas, eu vou mostrar para vocês, então, um vídeo aqui. Isso aqui é na praia do Riacho Doce, né? Acho que vocês estão vendo, né? Se vocês não estiverem vendo no vídeo, vocês me avisam. Essa aqui é a praia do Riacho Doce, que fica na divisa de Itaúnas com a Bahia, né? E aqui, para não dizer, né, que só o John Russell fica vendo sólitons por aí, isso aqui o Gabriel foi para Itaúnas só para ver esses sólitons aqui. Não foi por nenhum outro motivo. Então, aqui, ó, aqui é basicamente, né, uma formaçãozinha dessas que vai se propagando, claro, muito modesta aqui, né? Então, eu estou correndo aqui, que vocês não conseguem ouvir o áudio, né? Eu estava já ofegante para acompanhar essas coisinhas aqui. Então, vamos voltar lá. Onde que eu estou? Aqui. Bom, então, essa é a história muito resumida dos sólitons, né? Conforme eles foram aparecendo aí, sendo descobertos. Então, são soluções de equações clássicas de onda, equações não lineares, diferenciais parciais não lineares, né? E essas soluções, elas se propagam mantendo a sua forma e localizadas no espaço. Né? Essa é a primeira ideia. Aí, vamos aqui para uma outra história que não tem nada a ver, em princípio, com isso tudo que a gente está falando aqui de ondas e tudo. Ela começa, né, lá também em 1800 e alguma coisa, com um estudo de superfícies com curvatura gaussiana constante e negativa. Né? Eis que, em determinado momento da história, surge essa equação, né, que define esse φ está relacionado com esses ângulos aqui entre as curvas numa superfície. O e v são as coordenadas locais aqui da superfície. Né? Bom, surge essa equação, né? E o que é interessante a respeito dessa equação é que essa equação ela tem a ver com esses objetos, essas superfícies aqui chamadas pseudosferas, né? Que são superfícies com curvatura negativa.
E vai se descobrir, né, essa turma aqui toda, o Onsager, Ennepe, e em especial aqui o Backlund, vai descobrir como gerar, a partir de uma dada superfície dessa, certas transformações que você pode fazer para gerar novas pseudoesferas. E isso vai ser fundamental mais para o futuro, né? Então surge essa equação lá no contexto de geometria, né? E agora eu quero... deixa essa equação guardada na cabeça aí. E agora eu apresento aqui um sisteminha mecânico bastante simples, né, que é o seguinte, não tão simples assim, né, mas que é o seguinte, é um varal de pêndulos, então você põe lá n mais 1, na verdade, n pêndulos, né, cada um com massa mzinho sobre n, né, então quanto mais pêndulos aqui, menor a massa de cada um, varal, você cria um varal de pêndulos aqui, com a seguinte propriedade, que de alguma maneira, quando esse cara se move, faz um ângulo aqui, ele torce esse varalzinho, é como se fosse uma fita, né? Então ele torce e vai interagir por essa torção com o pêndulo vizinho, de trás e da frente, né? Então você tem aparece um torque no pêndulo ocasionado pela diferença do ângulo que ele faz com a vertical e o cara anterior, né? Então se o vizinho aqui torcer um pouquinho, esse daqui vai sentir um torquezinho, né? Bom, e daí, se você analisa esse problema aqui, né, então bota aqui as forças, né, e tudo mais, você vai ver que na direção tangencial, né, você tem uma força tangencial, naturalmente, e essa força tem uma relação com esse torque, né, e que, no final das contas, então aparece uma força tangencial que vai ter a ver com a diferença do ângulo que um pêndulo faz com o vizinho dele, né? Então, claro, como tem um vizinho na frente e outro atrás, né, você tem uma força que depende, então, no pêndulo I, né, aparece uma força que depende da diferença de ângulo entre ele e o vizinho da frente e ele e o vizinho de trás. Aqui. E, claro, junto com essa força, ainda a gente tem uma componente aqui da força-peso, né? E isso tudo, quando você coloca na equação de Newton, você tem essa equação aqui, né? Então, a massa vezes a aceleração desse ângulo, né, do I, faltou um Izinho aqui, ela vai depender, vai estar relacionada, então, com essa parte que vem do torque, porque essa fita faz com que esses vizinhos interajam, e da parte que vem do peso do próprio pêndulo, né? E aqui, se você vier aqui e fizer o limite contínuo, né, se você já fez aí qualquer... como é que se fala? Qualquer programa numérico, né, e tudo, você já vai reconhecer aqui que esse φi mais 1, φi menos 1 e 2 φi aqui, né, que vai aparecer, isso aqui é nada mais do que a derivada segunda numérica, digamos, da posição, né? E aqui você tem a derivada segunda no tempo. Bom, isso aqui, naturalmente, no limite contínuo, quando você fizer esse número de pêndulos ir para infinito e a distância entre eles ficar bem pequenininha, isso vai te dar uma equação de onda, né? Só que agora é uma equação de onda com um termo não linear aqui, que vem lá daquela componente do peso, né? Essa equação, com as devidas coordenadas, aí, se você botar isso aqui em coordenadas do cone de luz, é nada mais do que essa equação aqui, né? Que tem a ver lá com essa superfície de curvatura constante negativa, super interessante lá. Essa é a chamada equação de Sine-Gordon, né? Ela é chamada de Sine-Gordon, Sine de seno, né? E Gordon, por causa do Gordon lá, mas na verdade isso foi uma piada que foi feita, já vão entender o motivo, e que colou, né? Porque vocês vão ver que ela no limite, para ângulos pequenos, ela leva a equação de Klein-Gordon, né? Que é uma equação linear. Bom, eu não sei por que cargas d'água, que eu me arrependi depois profundamente, mas eu botei esse beta aqui, mas não não precisava, né? Porque a gente vai discutir aqui. Mas, enfim, essa aqui é uma equação de onda, e que tem, na verdade, aparece, então, como uma equação relativística, né? Você vê aqui esse operador aqui da Lambertiano, né? Relativístico, e aí você pode, na verdade, entender essa equação a partir de um princípio variacional dessa ação aqui, né? Com esse potencial, que é um potencial que você tem aqui a infinitos vácuos, né? Infinitos pontos de mínimo aí. Toda vez que o beta-φ for a 2π, múltiplo de 2π, né? Você está num vácuo desse potencial. Bom, então a gente agora está pensando numa teoria de campos, né? Com um potencial
altamente não linear, com infinitos vácuos. Isso é muito importante. Ele tem pelo menos mais de um vácuo, né? Mais de um ponto de mínimo aqui. Então, veja, aqui eu quero fazer uma observação, que é o seguinte, né? Que é como a gente costuma ver o mundo, né? Digamos, quando eu estou... Então, agora eu estou falando de uma teoria de campo, etc. Né? Então, você pode pensar, bom, no final das contas, o que eu quero fazer é quantizar essa teoria e ver aí do que se trata e tudo mais, né? Para a gente tentar entender como é que esses campos eventualmente descrevem partículas, né? Porque, de fato, a nossa maneira usual de ver o mundo é isso, né? Os campos são os objetos fundamentais da natureza e, ao serem quantizados, você tem aí as partículas, né? Mas aqui que entra uma coisa interessante, né? Que quando a gente constrói uma teoria de campos, né? O que a gente faz para introduzir a interação entre duas partículas é introduzir uma terceira partícula, né? Então, você coloca lá, por exemplo, os seus férmions e você introduz lá um bóson para intermediar essa interação. Então, você sempre bota a mais uma partícula, você não tem uma coisa... duas partículas, elas então, interagem via uma terceira partícula, né? E a gente encara essa interação, né, em nível perturbativo, né, na sua teoria. Então, você pega a sua teoria e considera perturbações em torno de um vácuo, né? E aí você tem ali... É assim que você introduz as suas interações, né? Então, como eu falei, por exemplo, nesse potencial, né, se você pega em torno de um vácuo dele, você tem aqui nada mais do que a equação de Klein-Gordon, né? E aí, se você parar para pensar, né, eu saí um pouco daquele modelinho mecânico dos pêndulos. O que significa isso? Significa que o vácuo daqueles pêndulos é quando os pêndulos estão todos para baixo, né? Então, isso aqui nada mais é do que você dar uma chacoalhadinha. E aí, quando você dá uma chacoalhadinha, a solução dessa equação aqui é uma onda plana, né? Então, são os pêndulos ali pendulando, né, balançando, com uma frequência que aí vai depender agora da massa m, né? Porque isso é uma equação relativística. Então, você tem essa relação de energia com massa, etc. Mas, bom, essa é a maneira perturbativa de analisar a coisa toda. Nós queremos fazer um pouco diferente. Nós queremos ver agora a coisa do ponto de vista não perturbativo. Ou seja, eu quero entender as partículas não como excitações do vácuo, né? Eu quero entender as partículas de outra forma. Como aqui, por exemplo, no caso lá do Zabusky e Kruskal, né? Por que eles chamaram isso daqui de sólido, né? Porque eles entenderam que, digamos, essa configuração, ela é uma configuração de energia finita que se propaga, etc., bem como é uma partícula, né? A gente associa uma partícula uma certa energia e ela se propaga lá e tudo mais. Então, eu quero, mesmo em nível clássico, veja, aquilo lá é uma solução clássica, isso aqui são teorias clássicas, eu quero construir esse conceito de partícula, digamos. Então, uma partícula é uma quantidade, então, como eu estou falando de uma teoria relativística, né? Quer dizer, se a minha partícula está em repouso, ela tem uma certa quantidade de energia finita aí, né? Então, veja, mas por outro lado, se eu estou com um campo no repouso, né, esse campo está espalhado lá no repouso, que eu digo um referencial onde ele não depende do tempo, né? Então, ele está espalhado no meu espaço, né? De modo que se eu quero uma energia finita, né, e aqui está a energia desse campo, eu preciso garantir que essa energia se comporte de maneira tal que essa integral não divirja, né? Porque, afinal de contas, isso aqui eu integro no espaço inteiro, meu campo está espalhado, né? Então, assim, isso requer que eu imponha certas condições de contorno no campo, né? Ou seja, eu preciso de condições no campo em menos infinito e mais infinito, de modo que esse perfil seja tal que essa minha energia fique finita, né? Bom, e como eu tenho um potencial aqui que tem vários vácuos, uma maneira de eu garantir que eu tenho uma energia finita é procurar uma solução que interpole dois desses vácuos aqui, né? Porque aí esse potencial lá no infinito e no mais e menos infinito vai para zero, e como eu vou para um valor constante do campo, essa derivada para de mudar, né? E aí minha energia lá nos infinitos, a densidade de energia vai para zero, e aí eu tenho chance dessa integral convergir, né? Bom, e de fato a gente pode encontrar soluções desse tipo, né? Se você colocando aquelas condições ali, né? Então que seu campo
interpole 2 vácuos daquele potencial, você tem essas famosas soluções aqui chamadas de kinks, ou paredes de domínio, né? Então, que são soluções que elas viajam aqui, né? Lá em menos infinito, aqui o eixo X é o espaço, né? Em menos infinito ela está em 0, que é um dos vácuos do potencial, e lá em mais infinito ela está em 2π. Né? Se você quiser pensar nisso no seu varal de pêndulos, você pode imaginar o seguinte, que isso são seus pêndulos que estão todos lá em 0, e aí, de repente, eles dão uma volta completa e voltam para 2π, né? Então, você tem esses pêndulos torcem uma vez aquele varal, né? Então, a sua configuração seria isso, né? E pode fazer o contrário também, por exemplo, sair de 2π e ir para 0. Então, isso é o que a gente chama de um kink e um anti-kink, por exemplo. E essa daqui é o gráfico da energia, né? Se você faz lá a densidade de energia, ela fica aqui finita, né? Bonitinha. A energia de uma solução dessa, né? E aí, deixa eu mostrar agora um outro, só para não perder, essa coisa dos solitons, né? Lá dos pêndulos, seria isso daqui, ó. Então, o seu pêndulo, ele dá uma volta completa, né? Só que aqui, na verdade, eles estão... imagina isso daqui estático, né? É o que a gente calculou lá. Esse gifzinho está mostrando para você, na verdade... Porque lembra, ele está estático porque a teoria relativística, a gente botou a equação num referencial onde o campo não depende do tempo. Agora, para você fazer o campo depender do tempo, você faz um boost de Lorentz, né? E daí você tem uma solução dependente do tempo, que é exatamente aqueles pêndulozinhos andando lá, né? Torcendo, né? E você repara o seguinte, que a sua energia, ela fica exatamente, né? M, onde M é esse fator aqui, vezes gama, né? Que é o fator relativístico. Quer dizer, isso aqui tem toda a cara mesmo de uma partícula relativística, né? Então, é uma coisa com uma densidade de energia que é um caroço, né? Digamos assim, ela é localizada no espaço e no tempo e se propaga. E quando você faz um boost, isso aqui simplesmente anda, né? Mas veja, Gabriel, o modelo... Pode falar. Posso fazer uma pergunta? Claro, claro. Eu estava pensando nesse exemplo que você deu. Uma situação, são todos os pêndulos para baixo, Isso. E aí, de repente, você vira... Estou pensando ainda numa situação estática, né? Você vira a partir de um ponto até o infinito, e aí tem uma região em que eles estão inclinados e depois fica todo mundo para baixo de novo, né? Isso. A minha pergunta Ou seja, desculpa, só para complementar. Ou seja, o pêndulo está em 0 e depois da torção ele está em 2π, né? Lá do outro lado. Ok. E numa região finita, vamos dizer assim, você tem ângulos de 0 a 2π. Né? Isso. E depois, assintoticamente, sei lá, eles ficam em 0 e 2π, né? Aí a energia desse cara é finita. Mas a minha pergunta é a seguinte: se você quiser desfazer essa volta ou dar uma segunda volta, o gasto energético é infinito, né? Exato. Então, isso é uma propriedade fundamental, porque, veja só, essa solução, como eu vou mostrar já, o crucial dela é que você fixa as condições de contorno. Então, assim, uma vez fixadas as condições de contorno, não tem nada mais que tire isso. Você não pode desfazer isso, né? Então, você não tem mais como mexer nisso. Então, essa volta que está aí vai ficar aí para sempre, né? Para sempre. Agora, se você quiser dar uma segunda volta, é o que eu vou... Exatamente o próximo slide aqui, Farina. Por exemplo, se você está interpretando... Porque, assim, a coisa mais óbvia agora é a seguinte, olha... você está dizendo, então, que você pode interpretar esse objeto como uma partícula. Mas nós queremos estudar sistemas de partículas. Então, você tem que ser capaz de colocar mais partículas aí, né? Se isso vai servir para alguma coisa, digamos, desse ponto de vista, né? Então, a pergunta é, será que a gente pode construir soluções, que eu estou chamando aqui de multisólitons, né? E, de fato, no caso do Sine-Gordon, sim, porque o Sine-Gordon, ele é o que a gente chama de uma teoria integrável. E o fato dele ter também aqui múltiplos vácuos aqui, vai te permitir construir várias soluções desses sólitons, e a gente vai poder acomodá-las, e eu vou mostrar aqui. E exatamente, por exemplo, uma dessas soluções, eu já vou até adianto aqui, deixa eu ver aqui, por exemplo, essa daqui, ó, que tem 2 voltas, por exemplo. Eu já vou mostrar mais ou menos isso que você estava falando, né? Dar uma segunda volta aí
mudar esse número de voltas, por exemplo, né? Eu estava perguntando sobre, até na situação estática mesmo, se ter uma volta ou duas voltas, eu acho que você respondeu no fundo, porque quando você amarra de 0 a 2π, já era, vai ficar 0 a 2π para sempre, porque é um gasto infinito dar uma segunda volta. Então, se você só deu uma volta, mesmo que esse cara mova para um lado para o outro, só existe ele. Né? Só, exatamente. Que você falou, né? Exatamente. E eu vou mostrar aqui, então, como é que, se você botar uma outra condição, você vai poder dar essas duas voltas aí que você está falando. E assim, uma vez que você fixa esse número de voltas, vamos dizer assim, está fixado o seu tipo de solução. Porque esse número de voltas que você está falando é o que a gente vai chamar de uma carga topológica. Veja, você tem uma quantidade associada a esse modelo que ela é definida pelo comportamento do campo em mais e menos infinito, nos infinitos espaciais, né? Então, e é isso que vai classificar o seu sólido. Então, na verdade, se você olhar aqui, né, quer dizer, uma coisa que está definida nos contornos do seu espaço, que são 2 pontos, né, porque o espaço aqui é unidimensional, na verdade, você pode definir isso, né, a partir de uma espécie de densidade, que é uma derivada total dos campos, né? Porque isso daqui simplesmente é o W calculado em φ mais e φ menos. Uma vez que você definiu isso, acabou, está definida a sua carga topológica, né? Então, claro, como o campo está parametrizado em X, né? Então, isso aqui se escreve dessa forma, bastante, em certo sentido, trivial. Mas o que é curioso é o seguinte, que se a gente pode escrever o potencial daquela teoria dessa forma, em termos desse W aqui, né? Então, repare que o funcional energia, ele fica, na verdade, como uma soma de 2 quadrados. E se você completa esses quadrados aqui, né, o que você observa é que você vai ter daí um termo quadrático aqui, que é, na verdade, dado em termos de derivadas primeiras do campo, e um outro termo aqui. De modo que, em particular, para configurações que satisfazem essa equação, ou seja, anulam esse termo aqui, você tem uma configuração que tem o menor valor possível de energia, que é esse daqui, que é exatamente o que a gente definiu como a nossa carga topológica, né? Então, veja, a gente está procurando uma solução que seria, digamos, uma coisa fundamental, ou seja, que tem o menor valor de energia possível. Só que, em princípio, se você pega uma teoria qualquer e busca o menor valor de energia, você está pensando no vácuo, né? 0. Mas não, a gente quer o menor valor finito de energia. E o menor valor finito de energia é dado por configurações que satisfazem essa equação chamada equação PPS, né? Aqui nesse caso, que vão fazer com que a sua energia tenha esse menor valor possível aqui, porque esse outro termo aqui vai a 0, né? E daí, no caso, para os seus sólitons lá, do Sine-Gordon, você vai ter, então, essa carga, assim, se você normalizar isso, é mais ou menos 1, né? E aí, a carga mais 1 está associada ao kink, a carga menos 1 ao anti-kink, e aí você tem essa classificação dos sólitons. Só que como o Sine-Gordon é uma teoria integrável e tudo mais, você tem também soluções que, por exemplo, tem carga topológica maior do que essa, né? Daí já não são mais soluções VPS, né? Por exemplo, essa solução aqui é uma solução que a gente chama de 2 sólitons, né? Que ela vai de 0 a 2π, ela interpola esse vácuo, e depois ela vai de 2π a 4π. Então, isso aqui, exatamente, Farina, tem uma configuração que dá 2 voltas, né? Então, ela dá uma volta para um lado, digamos, aqui, numa posição aqui, digamos, menos A, e dá uma volta para o mesmo lado na posição A, né? E aqui você tem uma configuração que é do tipo sóliton-anti-sóliton, né? Porque, veja, aqui tem carga topológica 1 e aqui tem mais carga topológica 2. Como essa teoria de Sine-Gordon é integrável, isso aqui, veja, gente, isso aqui, assim, a nossa teoria ela é não linear. Então, se eu tiver uma solução de sóliton, eu não posso simplesmente somar com outra solução de sóliton, porque isso não vai ser solução. Mas a equação de Sine-Gordon, por ser integrável, isso daqui é uma solução dependente do tempo dessa equação. Isso aqui não é uma solução estática, eu já vou mostrar, ela é dependente do tempo. E é, de fato, uma solução. E aqui você tem um que a gente chama de sóliton-anti-sóliton, né? Que ele vai de um vácuo, de 0 até 2π, e a outra solução vai de 2π a 0, né? Essa daqui, no caso, tem carga topológica 0, né? Que você tem carga topológica 1, aqui tem carga topológica menos 1, e, na verdade, a carga topológica total disso aqui é 0, enquanto desse aqui é 2. E
aí o que acontece? Então aqui está também plotado aqui a densidade de energia. Então você tem como se fossem duas partículas ali, e aí você está interessado em saber, né, essas daqui são as soluções explícitas, né, no caso, e você está interessado em saber o que acontece se você colocar essas partículas para colidir, por exemplo. Né? Então, o que acontece está dado aqui, ó. Esse aqui é a densidade de energia, né, um plot da densidade de energia. Então, digamos, você põe as partículas, elas estão, sei lá, menos 25, eu acho. Uma em menos 25 e outra em 25 aqui. Né? Então, essa daqui é essa configuração. Então, aqui está em menos 25 e aqui está em 25. E você lança uma em direção à outra. Né? Aqui, na vertical, está o tempo. Então, o tempo vai passando, elas vêm. Quando elas chegam próximas, elas se repelem. Né? Esses objetos com mesma carga, aqui, carga 1, elas vão se repelir. Em compensação, essas daqui, né, que têm cargas opostas, carga topológica oposta, elas se atraem aqui, e, na verdade, elas, em certo sentido, passam uma pela outra, né, com um pequeno delayzinho no tempo aqui. Né? Então, elas aceleram ali, e depois elas começam a desacelerar, mas elas passam uma pela outra. Bom, e repara que, por ser, na verdade, uma solução, um modelo integrável, etc., isso daqui não tem perdas de energia, nada acontece, elas simplesmente atravessam uma outra, como o Zabusca e o Kruskal viram lá em KdV. Né? Agora, se você pega agora uma teoria, por exemplo, esse modelinho aqui, que é uma espécie de deformação do Sine-Gordon, isso apareceu como um exemplo no trabalho do Agostinho em 2019, e aí eu e um ex-estudante meu de mestrado, a gente aproveitou e estudou um pouquinho esse exemplo, mas sem compromisso não, a gente só ficou brincando um pouco com ele, e aí eu vou mostrar aqui, por exemplo, a gente resolveu fazer só a simulação para ver como é que esses caras interagem, né? Então, veja, Gabriel, se você... Gabriel, pode falar. Só mais uma coisa. Você pode fazer algum experimento com esse varal de pêndulos para ver esses dois... Se chamou de kinks, né? Kink, sim. Um indo para um... Então, na verdade... Sim, na verdade, eu tenho... isso era, na verdade, antes da pandemia, era um dos projetos meu como estudante minha de iniciação científica, e eu consegui encontrar até as especificações da mola para comprar, dos parafusos e não sei o quê, para a gente montar um varalzinho de pêndulo e fazer o experimento. E tem, na verdade, se você procurar em umas revistas mais da área de ensino, em alguns lugares eu já vi o experimento feito e até a comparação e tudo mais com a teoria, né? E consegue. No YouTube, eu sei que tem um vídeo de um carinha que faz um varal bem grande mesmo e a coisa gira. E é o que é interessante, eu não sei se vocês perceberam, mas olha só, isso aqui é uma coisa curiosa. Deixa eu abrir um outro... Esse daqui que estava mais fácil, né? Olha só, vocês reparem que quando o pêndulo ele desce desacelerando. Ele para lá embaixo. Por quê? Porque a energia ela é finita no espaço, né? Se não fosse assim, o pêndulo ele descia, se ele desce acelerando, ele passa um pouco, né? E depois ele ficaria perdendo energia ali. Não é isso que acontece. Ele desce desacelerando e para exatamente lá embaixo, em zero, né? Ou muito em doido isso, na verdade. E aí dá para fazer sim o experimento, e você vê isso acontecendo. Depois eu posso mostrar, eu acho que eu tenho aqui em algum lugar no computador, umas fotos assim de pessoas que eu já vi fazendo na internet o experimento, e dá para fazer até com um pregador de roupa, né? Mas aí tem que ter uma habilidade que eu não tenho. Mas olha só, se você pegar aqui, por exemplo, esse modelo, que não é o Sine-Gordon, ele não é integrável e tudo, mas quando B igual a zero, ele né? Então, isso aqui é uma espécie de deformação aí do Sine-Gordon, e para diferentes valores de B, você tem essas soluções de kink, etc., né? E aqui estão os potenciais. E eu quero me concentrar nesse azulzinho, que é o caso que B igual a 2. É interessante, porque aqui você tinha os vácuos lá, digamos, não é bem Sine-Gordon, porque aqui, se você reparar, o vácuo está de 0 a π, não de 0 a 2π, né? Mas é semelhante. Mas o curioso é que aqui aparecem outros vácuos, né? Quando você vai mudando o valor de B, surgem outros vácuos aqui. E aí, se a gente faz aqui, o que a gente faz aqui? A gente bota, por exemplo, essa solução, a gente constrói, a gente cola um kink e um anti-kink, um em menos 25 e outro em mais 25. Então, olha, tem uma solução que interpola de 0 a 2 e a outra que interpola de 2 a 0. Né? Então, é uma solução semelhante a essa daqui. Ó.
Você constrói um kink e um anti-kink. E você deixa elas basicamente paradas, o que você percebe? Elas começam a se atrair, até que elas se juntam em alguma coisa aí. Então, assim, existe uma força natural entre esses objetos. E a gente não está introduzindo um campo novo. Por exemplo, quando você quer fazer lá, por exemplo, né, dois férmions interagirem, né, digamos, dois elétrons lá, você vai e bota o campo de gauge lá, o campo do fóton, para intermediar essa interação. Aqui não. Aqui, o que faz esses caras interagirem não é nenhum campo novo, é a própria não linearidade do seu sistema, né? E aí aqui, esse outro gráfico aqui é, na verdade, essa mesma configuração, só que a gente daí manda eles com uma velocidade maior. E você vê que eles espalham, né? Como se fossem partículas. E esse outro caso aqui é legal de ver, né? Porque esse caso é um kink-kink, né? Então, porque como você tem você tem 3 vácuos aqui, né? Você põe uma solução que interpola de 0 a 2, mais ou menos, né? Que é esse valor aqui, e a outra de 2 a 3. Então, é como se fosse esse daqui, né? Só que repara que então, esse daqui, ó, que vai aqui e depois aqui, né? Vai de um vácuo para o outro e depois para o próximo. Só que repara que esse vácuo aqui, o potencial aqui é mais baixinho, né? Então, assim, essa partícula da esquerda, o kink da esquerda, ele tem que ser muito mais energético para interpolar daqui para cá. Então, a massa dele é muito maior. E depois de cá, a massa é menorzinha. E quando eles espalham, o que você vê é exatamente isso, né? Que o cara com a massa grande, ele é espalhado muito pouco, e o com a massa pequena, ele toma um belo pontapé aí, né? Conservação do momento e tudo. Então, esses caras se comportam mesmo como partículas nesse sentido. E, bom, e agora, só para mostrar, assim, quer dizer, esse modelo Sine-Gordon, né, ele é muito típico, aparece em vários lugares em física, na verdade. Até, por exemplo, tem um modelo que se chama de Frenkel-Kontorova para descrever rachaduras em cristais. E o modelo de Sine-Gordon aparece lá, por exemplo. E em vários outros lugares também. Mas um modelo que aparece em todos os lugares da física, certamente, é o modelo Φ4, né? Que é esse potencial aqui com 2 vácuos, né? Isso aqui, quer dizer, é abundante aí em fenômenos de supercondutividade, né? Em fenômenos, o próprio mecanismo de Higgs, em física de partículas, em todo lugar, né? Agora, ao contrário do Sine-Gordon, que tem infinitos vácuos, esse aqui tem 2 vácuos, né? Então, assim, nós não vamos ter uma diversidade tão grande de sólitons igual o Sine-Gordon, né? Que o Sine-Gordon ele tem 2 sólitons, 3 sólitons, você pode fazer aquelas voltinhas quantas você quiser, né? E tem outras soluções que se chamam de breathers, que são soluções que ficam estáveis, deixa eu mostrar aqui, ó. Só que elas ficam assim, como se ficassem respirando, né? Por isso que tem esse nome, breather. Mas são soluções estáveis, Gabriel, do modelo. Oi, pode falar. Desculpa te perturbar mais um pouco. Uhum. No Sine-Gordon tem essas soluções, mas dá para afirmar que todas as soluções são desse tipo? Porque, por ser não linear, esse papo de unicidades, e enfim, tem soluções que não são sólitons? Olha, tem. Porque para pensar é o seguinte, se você reparar, não foi legal você ter falado isso, porque é o seguinte, se você reparar, a equação do Sine-Gordon, cadê ela? Perdi. Aqui, ó. Esquece o tempo aqui. Esquece o tempo. Agora pega só esses 2 termos aqui, né? E se você interpretar agora o φ como ângulo mesmo e o x agora como tempo, isso aqui é a equação do pêndulo, né? Ou eu esqueci o tempo, talvez tivesse que ser ao contrário, né? A equação do pêndulo, tem que ser, esquece o x, na verdade. Então deixa o tempo, tá aqui mesmo. Essa aqui é a equação do pêndulo, né? Quando você faz o ângulo grande, né? Então, na verdade, você tem soluções aqui em termos de integrais elípticas, né? Que existem também. Só que a coisa dos sólitons, ela é determinada exatamente pelas condições de contorno. Ou seja, você fixar o comportamento desses caras em mais e menos infinito, né? Enfim, então, assim, certamente, eu nunca estudei, mas certamente essa equação, assim como o pêndulo lá tem soluções em termos de integrais elípticas, não sei, porque aqui, pegando a parte estática só, né, a parte dependente de x, eu não sei se a mudança desse sinal aqui muda muita coisa, mas talvez você tenha soluções, sim, em termos de integrais elípticas também. Era isso, sim, Farina, que você estava...
Não, era só para saber se tinham outras soluções diferentes dessas que você estava... Então, que eu conheço, assim, nesse sentido assim, de sólidos e tudo, tem essas soluções de... Por exemplo, você pode, como eu falei aqui, você pode pegar, tem esses breeder, né? Tem a solução de essas aqui, por exemplo, que é um kink e um anti-kink, né? Que é aquelas ali que eles batem, eles passam um pelo outro, né? E você pode combinar. Como eles têm infinitos vácuos, você pode fazer tantas dessas soluções quanto você queira. Agora, soluções de outros tipos que não têm essas propriedades dos sólidos e tudo, eu acho que vão dar em termos daquelas equações elípticas lá. Tem impressão. Acho que é isso. Mas, né? Aí, agora, sim, o modelo F4, por exemplo, ele tem soluções também de sólidos, mas não tem essa variedade toda, né? Então, assim, você vai ter kinks que interpolam o vácuo, digamos, da esquerda para a direita e anti-kink da direita para a esquerda, né? Mas aí é interessante, por exemplo, se você coloca... Então, você pode costurar essas soluções, porque, veja, a equação ela é não linear, mas você pode mostrar que se você pegar esses objetos muito separados, né, ou seja, você cola um kink aqui desse lado e um anti-kink desse outro, mas eles estão distantes o suficiente, você pode mostrar que, assim, aproximadamente a soma dessas configurações é uma solução, mas só nessas ocasiões, porque quando eles vão se aproximando, os efeitos de não linearidade vão aparecendo, e aí já não é mais solução da equação, certo? Então, assim, em certo sentido, quando esses caras estão bem distantes, você pode colocar, digamos, um sistema de partículas aí. Então, você junta kink, anti-kink. No caso, o F4, você tem que sempre colar eles, né? Então, você só pode fazer umas coisas assim. Kink, seguido de um anti-kink, seguido de outro kink, seguido de outro anti-kink, etc. Porque ele só tem esses dois vácuos, né? Mas, se você coloca, então, eles muito distantes, o que você observa é que eles sentem uma atração um pelo outro, né? E aí você vê, então, que eles se perturbam, né? Isso aqui vai passando o tempo, eles começam a vibrar, né? E você pode, por exemplo, calcular, né, os modos de vibração desses caras, e você vai ver que ele tem um modo de vibração que a gente chama de modo zero, né, que nada mais é do que uma vibração tangente à própria curva, né, que nada faz com ela. Mas tem um outro modo de vibração que perturba, de fato, digamos, ortogonal à curva, né? E faz esse cara começar a vibrar. E quando esse cara começa a vibrar, quer dizer, aparece uma força de interação que cai à medida que eles estão distantes, né? Digamos que eles estão distantes 2A, né? Esse A é de 0 até digamos, um deles. E essa é uma força que você pode calcular isso, né? Aparece uma força naturalmente entre esses caras. E aqui, ó, por exemplo, se você deixa eles parados aqui, eventualmente essa força vai crescendo, né? Quer dizer, eles vão interagindo muito pouquinho, eles vão se aproximando um pouquinho. Uma hora eles começam a se aproximar, eles já estão próximos um tanto que eles já realmente começam a sentir uma força, e aí eles vêm e colam. E aí eles ficam irradiando, digamos, eles interagiram e ficam depois dispersando energia, né? Mas você pode fazer aquelas coisas também, mandar um contra o outro e fazer um espalhamento, né? E ele espalha bonitinho. Mas esse modelo, ele tem umas coisas que você não vê em partículas ordinárias, por exemplo, como a gente entende, né? Que é esse tipo de fenômeno aqui chamado de janela de ressonância. Por exemplo, para certas velocidades, se você enviar um de frente para o outro, você tem coisas assim, ó, eles colidem, e depois que eles colidiram, eles saem, né? Eles bateram, voltam, só que depois alguma coisa faz com que eles voltem a se atrair de novo. E depois eles vão embora. Essa que é a coisa impressionante, porque assim, o que controla essa distribuição de energia, dizendo para eles se atraírem, depois para eles irem embora, se repelirem, né? É como se fosse um estado ligado, num certo sentido. Exatamente. Como é em uma dimensão, é mais esquisito, mas é um átomo, né? Momentâneo ali, né? Você forma um estado ligado e depois eles vão embora, eles desaparecem, né? E você tem mais, eu tenho outras figurinhas, mas esqueci de colocar. Você pode ter duas janelas dessa, por exemplo, eles formam um estado ligado desse, depois eles formam um outro estado ligado e depois eles vão embora, né? Eles decaem, digamos assim, né? Você pode até calcular, talvez, o tempo de vida desse... Pode, você consegue calcular isso. E, na verdade, tem vários estudos nessa direção, mostrando que, por exemplo, a formação dessas janelas tem alguma relação com caos, com comportamentos assim, caóticos e tudo mais. Tem várias coisas. Agora, o que não se sabe direito é, digamos,
quais são os graus de liberdade que promovem exatamente essas relações, essas interações aí entre os sólidos, né? Aonde que está escondido essas coisas aí? Porque, veja, a gente está falando de uma partícula agora, mas não é mais uma partícula pontual, porque ela tem tamanho, né? Tá aqui, ó, a energia dela está distribuída aqui, ó, ela tem um certo tamanho, né? Ela não é um ponto. Então, isso é interessante porque, assim, toda partícula ela é fundamental até o dia que deixa de ser, né? Quer dizer, o dia que você tiver dinheiro para fazer mais experimentos e ver que ela não é fundamental, ela é composta de outras coisas, né? Então, assim, para evitar o trabalho, a gente já assume que a partícula ela já não é mesmo puntiforme, né? Ela é composta de alguma coisa. Então, tem graus de liberdade aí que promovem esse tipo de interação. E aí, só para fazer uma observação, assim, né? A gente fez um trabalho que foi muito curioso esse trabalho, que é o seguinte: a gente pode transformar esse problema de teoria de campos num problema de mecânica, né? Isso é bastante conhecido, tem um nome, aproximação de coordenadas coletivas ou aproximação modular space, né? Que é basicamente o seguinte: como esses caras, essas soluções aqui, né? Elas têm esse comportamento aqui como se fosse uma espécie de boost, né? O que você pode fazer é tentar propor que, assim, você não conhece a sua solução, mas você sabe que ela tem essa cara aqui, quando você põe o sólido e o antissólido lá, cada um deles tem essa cara de tangente hiperbólica. Então, se você escreve tangente hiperbólica de x menos alguma coisa, né, x menos a, esse a vai ser a posição, né, vai ser esse valor aqui, né? Por exemplo, aqui, se você pega tangente de x, a solução vai ser essa daqui. Se você pegar a tangente de x menos 5, a solução vai ser isso daqui, só que transladado um pouquinho mais para frente. Então, se você pega tangente de x menos a, onde a é uma função de t, a proposta é a seguinte: pega essa ideia de solução, joga na sua lagrangiana, e aí, como você vai ter que o a depende de t, é uma função que você não sabe qual é, a sua lagrangiana é uma integral, na verdade, a densidade de lagrangiana, né? E aí você pega a lagrangiana, de fato, vai ser a integral disso, em x. Então, você faz aquelas integrais em x, você vai cair num problema de mecânica, porque daí vai ter uma lagrangiana que é só função de a de t. Né? Então, você vai transformar o seu problema num problema de mecânica. E aí, me desculpe, que agora eu percebi que eu esqueci de botar, falta um slide aqui antes desse, né? Que é o seguinte: aí você vai ter uma lagrangiana que é função de A, e A é a posição do seu sólido. E aí o que você faz, só que o problema não, a coisa toda é que não vai ser simplesmente uma lagrangiana energia cinética menos um potencial. Vai ser uma lagrangiana que descreve a dinâmica de uma partícula num certo espaço curvo, né? E estudar as geodésicas dessa partícula nesse espaço curvo vai ser equivalente a você estudar a dinâmica desses sólitons, porque se você coloca um em A e outro menos A, né, se você sabe como que o A se comporta no tempo, você sabe qual é a posição relativa deles. E aí você pode entender mais ou menos como é que eles estão se movendo. Então, aí o curioso é o seguinte, é que durante muito tempo, desde a década de 80, que se tenta entender esse ponto, né, tentar entender essa dinâmica que acontece aqui, usando, por exemplo, essa aproximação, né? Só que já se sabia também há muito tempo que você simplesmente botar uma aproximação assim, que eu vou transformar isso num problema de mecânica clássica, onde eu descrevo a posição da partícula. Isso só não adiantava, porque você não conseguia ver esse fenômeno nessa aproximação. Mas aí o pessoal foi percebendo que assim, não, a gente precisa de mais uma coordenada, por isso que esse nome, coordenada coletiva, né? A gente precisa de mais uma coordenada, ou seja, a gente tem que transformar esse problema num problema de mecânica clássica, mas que envolve duas variáveis, por exemplo. Porque cada uma dessas variáveis ela vai descrever um grau de liberdade desse sistema, né? Então, veja, é uma aproximação muito dramática, porque você está pegando um problema de teoria de campos, que tem infinitos graus de liberdade, e tentando resolver ele por um problema de mecânica clássica, que tem 1 grau de liberdade. Aí fala, não, vamos botar mais 1 grau de liberdade, porque às vezes daí a energia ali, as coisas vão se ajeitar nos 2 graus de liberdade. E aí o que eles fizeram? O que o pessoal faz? Bom, um dos graus de liberdade que a partícula tem é essa vibração aqui, porque elas interagem, os sólidos interagem, né? Então, vamos construir talvez um chute inicial, onde você tem que a solução ela depende da posição e depende também da vibração da partícula, né? E aí você vai colocando, aí dá umas lagrangianas horríveis e tudo mais.
Mas o curioso é que o pessoal, nessa aproximação, eles construíam daí uma lagrangiana que descrevia essa partícula num certo espaço, mas jogavam muitos termos fora. Só que muitos desses termos que eram jogados fora era simplesmente porque as integrais são muito difíceis de calcular, né? E aí, a gente teve um estudante aí que foi obstinado, e aí a gente, né, discutiu lá um jeito de calcular aquelas integrais usando o teorema de resíduo e tudo, e ele conseguiu calcular todas as integrais, assim, e a gente conseguiu fazer o troço sem jogar fora nenhum dos termos, né, a aproximação. E aí você tem o que você tem, na verdade, é um problema de mecânica clássica envolvendo duas variáveis, o A, que dá a posição da partícula, e o Xi, que é uma outra coordenada, aí é difícil de interpretar, mas enfim, é uma outra coordenada. E aí isso é um problema de mecânica clássica no espaço curvo, né, dado por essa métrica aqui, com essas funções que são muito horríveis de colocar aqui, e com esse potencial aqui, que eu também não estou escrevendo as expressões e tudo. Mas o que importa, esse aqui é o Carlinhos, que foi o estudante que fez essas contas. O que importa é que, assim, se você pegar, por exemplo, isso aqui é uma comparação, né, em azul está a nossa aproximação, e em amarelinho aqui é o que acontece quando você faz a simulação, né? Então você vê aqui que quando para altas velocidades, bate bem até, né? O Soliton, a gente olha para o Soliton que está vindo lá da direita, ele chega até perto aqui do zero, né? Quando ele encontra com o anti-Soliton e depois vai embora. E aqui, ó, quando, olha o amarelinho aí, é quando faz aquele fenômeno de ressonância lá, né? Ele vem lá de 10, chega até perto do zero, bate aqui e depois vai embora. E aí a nossa aproximação dá mais ou menos alguma coisa, né? Isso aí acho que foi uma bela contribuição do Carlos aí, porque abriu várias perspectivas aí. O pessoal agora está investigando um pouco essas geometrias e tentando entender a dinâmica desses objetos, né, esses fenômenos aí, entendendo a geometria desse espaço aí, né? E, bom, você pode ir para mais dimensões. Eu resolvi ficar só em uma dimensão aqui, né? Mas o que acontece? Se você for para mais dimensões, 2 dimensões, 3 dimensões espaciais, né? Assim, em resumo, o que você precisa é um grupo de homotopia. Ou seja, você precisa que as suas condições de energia finita daquele sistema te definam, né, um mapeamento, né, um mapeamento entre o campo e a sua, que a gente chama de variedade do vácuo, né, ou seja, a região no espaço dos campos onde o potencial dá zero. Nesse caso aqui, por exemplo, do φ4 era -1 e 1, por exemplo, né? Então é uma variedade do vácuo discreta, assim. Mas, por exemplo, se você pegar com um dupleto, né, um φ1, φ2, aí a variedade do vácuo passa a ser um círculo, né? Porque lá no infinito o campo ele vai para, por exemplo, φ², né? Norma de φ² igual a 1. Isso define um círculo lá no seu espaço dos campos. Então você precisa que o seu espaço, o mapeamento que você faz através do campo, né, entre o espaço e o espaço dos campos, define o que a gente chama de um grupo de homotopia não trivial. Ou seja, que você mapeie um círculo lá no seu espaço com um círculo no espaço dos campos, né? Se você vai para 2 dimensões, por exemplo. Se você vai para 3 dimensões, você precisa de mapear uma esfera, uma superfície de uma esfera no seu espaço, né? Que quando você vai para o infinito em 3 dimensões, você está indo para uma esfera S2, né? Você precisa que esses valores do campo lá sejam mapeados em uma esfera S2 no espaço dos campos, ou seja, você precisa daí de um tripleto, né? Por exemplo, se você quiser construir um modelo φ4. Assim. Então, se você tiver essa estrutura topológica, você consegue definir esses chamados sólitons topológicos em mais dimensões. E daí, em mais dimensões, esses sólitons eles aparecem como vórtices, por exemplo, quando você está em 2 dimensões, né? 2 dimensões espaciais, né? Então, aparecem como vórtices, no sentido mesmo da palavra, né? Tem uma vorticidade, tudo, e tem um mapeamento entre esses vórtices, digamos, nessas teorias relativísticas, né? Que estão mais para perto de física de partículas, com os vórtices lá do modelo de Landau-Ginzburg, né, de supercondutividade, etc. Na verdade, eles são equivalentes, as coisas. E se você for para 3 dimensões espaciais, daí um exemplo, né, de sólitons topológicos são esses monopolos magnéticos, né, soluções de monopolos magnéticos nas teorias de Yang-Mills-Higgs, elas são caracterizadas como sólitons topológicos também. Ô, Gabriel, pode falar.
que na verdade acabou minha apresentação. Nesse slide anterior. Pera lá, deixa eu voltar aqui. Esse P1 é o grupo fundamental de homotopia. Isso. O P1 de S1 é o Z, né? Isso, exatamente. Na verdade, todo mundo aqui, a gente vai querer sempre, por exemplo, S1 em S1, S2 em S2. Então, isso aí vai definir para a gente as cargas topológicas, né? Então, vão ser todos números inteiros. E daí, por exemplo, a gente... Desculpa perguntar. Não, é que eu sabia que o P1 de S1 é Z. Isso. O P2 de S2... O PN de SN é Z? É Z. Isso aí você tem que perguntar como faz para descobrir isso, tem que perguntar para algum russo, porque eles fizeram, e aí você vai lá e consulta qual que é o valor. Mas, por exemplo, e aí é muito interessante, né? Porque toda essa discussão que eu fiz aqui em uma dimensão, isso você pode ir fazendo lá para mais dimensões, né? Então, por exemplo, a partir dessa caracterização, né, da carga topológica e tudo, você pode, por exemplo, descobrir esses vórtices, né? Se você coloca vórtices assim, o que acontece com eles? Dependendo da vorticidade deles, porque daí lá nos vórtices, por exemplo, a carga com sinal positivo ou negativo vai definir a direção para onde eles estão rodando, né? E daí você vai ver, por exemplo, que em alguns certos casos eles se atraem ou eles se repelem, etc. E aí você faz esses sistemas com vórtices, que são muito comuns em matéria condensada, por exemplo, né? Esses vórtices magnéticos e etc, etc. Mas daí, inclusive surgiu, até tem o meu estudante lá, o Enzo, que pode explicar para vocês essa história, que ele andou estudando essas coisas, bem legal. É isso, pessoal. É isso o que eu tinha para falar. Bom, galera, vamos abrir as câmeras e microfones e uma salva de palmas. Muito bom, cara, muito bom mesmo, adorei. Então, vou abrir aqui para as perguntas, mãozinhas levantadas e tal. E enquanto o pessoal vai pensando aí, eu vou continuar te perturbando aqui com perguntas. Eu já fiz muitas, mas... uma coisa, estou pensando, eu gosto de pensar no varal de pêndulos. Adorei esse nome, varal de pêndulos. Aliás, eu tenho até que pendurar roupa, eu esqueci, cara, eu lavei roupa, está na máquina, eu esqueci dentro da máquina. Eu vou pendurar. Eu vou pensar em Stein Gordon quando eu estiver pendurando a roupa. Eu vou tentar dar um... Mas, tá bom, varal de pêndulos. Aí, mais infinito e tal. Você falou de choques, de espalhamento e tal. Dá para fazer também, não um choque entre dois sólitons ou kink, sei lá, mas de um kink com uma parede? Como é que é a sim. dos caras numa parede? Pois dá sim. Não, dá sim. Você põe essas coisas... Assim, honestamente, eu não sei dizer agora qual é o resultado, mas a gente andou botando condições de contorno e tem bastante gente que faz esse tipo de coisa também. Eu já vi alguns trabalhos assim. O Stein Gordon, em particular, eu não sei exatamente o que vai acontecer, porque assim ele tem todas essas propriedades, assim, digamos, ele é muito estável, né? Então eu não sei dizer exatamente o que vai acontecer. Possivelmente o que eu imagino é que ele vai voltar simplesmente e coisa. Mas, por exemplo, uma vez a gente... Qualquer condição serve nessa pergunta do Farina, tipo de Dirichlet, Neumann, como seria? Não, pois eu nunca pensei nisso, mas você sabe que, agora que vocês comentaram, tem um pessoal, eu não sei se é da Paraíba, eu já vi, uma vez eu sem querer bati com uma dissertação de mestrado, onde exatamente o pessoal coloca vários tipos de condições dessas aí, e aí estuda esses caras. Só que eu acho que não era daí o Stein Gordon, né? Eram outros potenciais aí, mas vale a pena ver. Eu realmente não sei, não. Mas, digamos, não é uma coisa que não é conhecida, só não é conhecida por mim. Assim, o que acontece. Mas uma coisa eu digo, eu tenho até aqui, se eu achar rápido, eu posso até mostrar para vocês. Porque eu tenho aqui a galera do grupo tá já pensando logo em botar condição de Robin, cara. Aqui todo mundo é Robin na parada. Então,
Quer ver? Enquanto eu vou conversando, vou ver se eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. E eu tenho aqui, a gente andou fazendo umas simulaçõezinhas para brincar mesmo e vendo o que aconteceria se você botasse, na verdade, as coisas numa caixa, né? Com uma condição de cada lado, assim. Eu te digo o que aconteceu, depois se eu achar aqui eu mostro. É que elas ficam batendo e aos poucos elas formavam, esses objetos, eles formavam uma espécie de estado ligado durante um tempo, né? Até que depois eles decaíam, assim. Mas eles ficavam um tempão, assim, meio paradinhos, assim, sabe? Mas é claro, isso tudo tem que lembrar que é tudo clássico, né? São equações clássicas e tudo mais. Mas seria bem interessante mesmo investigar o efeito dessas condições aí nessas equações. Tem uma dificuldade aqui, do ponto de vista técnico, né, de fazer essas coisas numéricas. Eu não sei muita coisa numérica, não. Na verdade, eu sempre faço assim. Eu sempre arrumo um estudante, daí eu finjo que eu sei, e daí eu ensino só um pouquinho das coisas que eu sei para ele. Aí ele se empolga e aí ele aprende de verdade. Aí ele faz as coisas que eu preciso. Então, foi assim com o Tadeu e está sendo assim agora com o Enzo. Então, eles sabem realmente... Hã? Acho que eu já uso essa técnica há muito tempo. Pois é. E aí, agora, tem uma dificuldade técnica grande de fazer esses problemas numericamente, porque você tem que absorver certas radiações que são provenientes do método numérico, né? Nas bordas e tudo mais. Então, tem várias questões técnicas aí. Mas, então, assim, assumindo que a gente não errou nada, que a gente fez tudo direito, eu lembro de ter feito uma vez uma coisa assim, que a gente botou um modelinho desses numa caixinha, uma caixinha unidimensional, e a gente via que durante um tempo ele ficava paradinho ali, e depois ele decaía, sabe? Ele batia, ele saía, colidia, aí batia na caixa, aí depois ele voltava e ficava parado assim um tempo, e depois decaía. Mas a gente nunca fez mais que isso, não. A gente só fez para brincar mesmo. Mas seria interessante investigar de maneira séria isso. Certamente Maravilha. Tem coisa legal. Tem gente querendo investigar. Eu já estou vendo mãozinha levantada aqui. Danilo, quer terminar alguma coisa ou não? Danilo, tá mudo, hein? Tá mudo. Só para saber se você ainda tem alguma pergunta para eu seguir aqui na ordem. Eu queria perguntar uma coisa, Gabriel. Curiosidade. Uhum. Você conseguiu, então, dar uma interpretação de partícula para os sólidos, não é? Com certa eu massa. Não, isso aí já é bem conhecido, viu? Massa, carga. Teria alguma maneira, talvez em dimensões mais altas, de atribuir um spin a esse movimento? Faz sentido essa pergunta? Faz. Até em uma dimensão também, assim. Tem algumas coisas de sólidos com spin, mas eu não sei exatamente o que significa esse spin. Não sei se tem a ver com... mas honestamente eu também não sei. Assim, eu mais não sei do que sei, viu? As coisas estão perguntando. Mas, o vórtice que tu mencionaste, seria por aí? Então, vórtices, você tem como fazer, por exemplo, vórtices carregados, de fato, né? E se eu não estou enganado, os vórtices carregados eles aparecem quando você faz em vez do termo do eletromagnetismo, o F² lá, na verdade você faz com Chern-Simons. Aí você tem como, por exemplo, dar carga para esses vórtices, sim. Spin, honestamente, eu sei que tem trabalhos de sólidos com spin e tudo mais, mas eu nunca estudei, não sei o que eles significam, não. Agora, eu sei que, por exemplo, tem um amigo meu até que ele estuda, esses sólidos eles aparecem muito no modelo chamado modelo de Skirmy, que é um modelo para se estudar física nuclear, né, que apareceu no contexto de física nuclear, etc. E daí você tem esses caras, por exemplo, com certos momentos angulares, né? Daí em 3 dimensões você consegue fazer configurações assim que tem vários tipos de coisas interessantes, né? Daí os espalhamentos são muito extraordinários, né? Por exemplo, você eventualmente colide coisas assim, em linha reta, e elas espalham em 90 graus, assim, é uma coisa bem complexa, assim, digamos. Mas sim, você pode colocar essas outras propriedades. Uhum. Bom, obrigado, Gabriel, obrigado, Danilo. Vou chamar o Fábio aqui, que levantou a mão, depois tem o Felipe. Fábio, vai lá. Bem, primeiro, elogiar a apresentação, muito bacana, cara.
E assim, na verdade, é confirmar ou não uma impressão que eu tive, né, em relação à solução, né, dos solitons. Pelo que eu entendi, então, a solução dos solitons seria uma solução específica para aquele sistema, né? Existem outras soluções também possíveis, mas a mais interessante é a do soliton, é isso? Na verdade, assim, aquela é uma solução, ela é bem específica no sentido que você constrói ela pensando numa configuração com energia finita. Então, assim, o que você pode dizer é o seguinte, eu estou construindo uma solução que tem uma energia que não é zero e tem, digamos ali, naquele caso da equação BPS, ou seja, um soliton lá, aquele primeiro que eu mostrei lá do Saint-Gordon, por exemplo, e ele tem uma energia mínima para ser estável, né, de modo a ficar localizado ali, etc. Seria mais ou menos isso. Eu digo assim, até em relação àquele primeiro exemplo lá, né, da onda, né, como é que é? Aproximação não estou lembrando agora, acho que era BPS mesmo. Sim, da onda na água, né? Da parede se movimentando. Da parede se movimentando. Aquilo dali não é único. Eu também conseguiria, naquele mesmo sistema, né, uma onda normal, com dissipação e tudo mais, né? Sim. Não, aí que tá. Né? Se você... mas... Dependeria da condição inicial, né? Na verdade, assim, aí você tem que fazer... porque tem um termo de não linearidade lá, né? E tudo. Então, talvez em certas aproximações, onde você pode desprezar um pouco a não linearidade, sim. Que é como o caso lá do Saint-Gordon mesmo. O seno, né? Se você pega para ângulos pequenos, isso vai ficar linear, né? Então, aquela equação que é da Lambertiano mais seno, fica da Lambertiano mais φ, né? Que é uma equação de onda normal, digamos. Então, sim, você pode ter várias, assim, dependendo das condições. Agora, como o Farina até tinha perguntado, né, a própria equação de Saint-Gordon, você tem outras soluções que não tem nada a ver com solitons delas. Certo. Só que daí elas não vão ter essas propriedades, né, de ter energia finita e aquela coisa toda. Entendi. No caso ali do varal, teria uma outra solução que a coisa que os pêndulozinhos oscilariam com pêndulos mesmo, com alguma diferencinha. Sim. Sim. Tá. Beleza. Sim, você tem. É isso mesmo. É isso. Beleza. Obrigado. Olha só interrompendo rapidinho, só para mostrar aqui então para vocês, olha só. Eu acho que eu achei aqui as simulações. Deixa eu só mostrar essa daqui. Se eu não estou enganado, esse daqui é um exemplo quando você põe condições de contorno, mas a gente nunca estudou, não. A gente fez só para brincar mesmo. Então, olha só, ela fica aqui um tempo, ó, meio estável, tá vendo? O tempo tá passando aqui, ela parece que fica meio paradinha ali, sem ir para lugar nenhum, né? Então, isso aí é um efeito dessas condições de contorno que a gente colocou, se a gente não estiver fazendo nada errado, né? Então, ou seja, a única coisa que eu sei dizer é isso, que talvez tenha, certamente, pode ter... Opa, como é que eu saio daqui? Pode ter coisas para fazer, né? É isso. Muito, muito legal, Gabriel. Valeu, então, Gabriel. Valeu, Fábio. Felipe, por favor. Grande Gabriel. Ótima apresentação, foi muito maneiro mesmo. Quer dizer, não posso dizer que eu entendi tudo, mas o que eu entendi, eu gostei. Eu também não sei se eu entendi tudo. Olha só, tem umas cordas, né? Quer dizer, não é qualquer corda, tem um compromisso lá entre a espessura, o peso, a densidade, que você consegue fazer uns pulsos assim, relativamente grandes, né? De amplitude relativamente grande, que se propagam, assim, se for uma corda curta, se propaga fácil assim, ao longo da corda toda, né? E aí você consegue fazer o pulso plano, padrão, né? Mas se você fizer um movimento circular, você faz aquele pulso, quer dizer, é um pulso, não é? Vou chamar de helicoidal, mas na verdade só dá uma volta, né? Tá. Como a corda ela é meio espessa, como você está... Porque nesses movimentos, em geral, você está violando muito lá a aproximação de pequenas amplitudes quando você faz a equação da onda para a corda, né? Você está violando para caramba essa condição, você está introduzindo movimentos em 2 dimensões, a corda é espessa, então você pode ter tensionamentos aí em direções... Sim. Esse movimento poderia ser modelado por... Então, olha só. Esse tipo de movimento
poderia reinterpretá-lo como um sólido? Pois é, então, essa é uma pergunta legal, cara. Tem muita coisa que eventualmente você vê que é um sólido, né? Por exemplo, o tsunami, né? É um grande exemplo, grande em todos os sentidos, né? De sólido, né? Não, grande mais ou menos, né? Durante a maior parte da vida dele, ele é pequenininho, né? Ah, sim, ele cresce quando chega... É verdade. Por exemplo, tem um negócio interessante, aquela tempestade de Júpiter que acontece lá desde sempre, né? Aquilo lá dá para você modelar como um sólido, de fato, né? É uma espécie de vórtice que fica ali e tudo. Tem várias coisas assim. Agora, uma coisa que talvez eu não tenha dado muita ênfase é assim, que tem dois tipos de sólitons, né? Então, tem os sólitons que são, digamos, sólitons mesmo, que são aqueles lá dos modelos integráveis, né? Aqueles lá da origem, lá que eu expliquei, o KDV. Tem outros, por exemplo, um pulso em fibra ótica, ele é descrito, né? Você pega lá os campos, o campo elétrico, né? E aí você vai ter aquelas... por causa do meio não linear, né? Você vai ter todos aqueles termos a mais lá. E quando você chega numa equação para descrever o pulso, você vai ganhar uma equação tipo a equação do Schrödinger, só que com um termo não linear a mais, né? Que chama equação do Schrödinger não linear. Então, isso é um outro exemplo, né? De pulsos em fibra ótica são sólitons, como você está falando aí, né? Um pulso assim se propagando. Agora, uma coisa importante é que é o seguinte: essas equações que a gente chama de integráveis, né? Quando elas têm a solução de sóliton, o sólido ele é caracterizado muito pelo comportamento dele no espalhamento. Então, por exemplo, se eu pegar dois sólitons de fibra ótica, lá, quer dizer... Então, eu vou falar uma coisa agora de quem nunca botou o pé num laboratório, né? Porque eu achava que era... beleza, eu vou lá e faço... Eu conversei com um colega aqui da engenharia elétrica, que eles têm um laboratório de lasers aqui, que eles estudam exatamente fibra ótica, né? E ele falou, olha, é impossível, nunca que a gente vai conseguir fazer um... Eu propus, eu falei, pô, você não podia fazer um experimento lá? Fibra ótica, pô, pega duas fibras óticas e pronto, pô. Não podia, que é extremamente complicado. Extremamente complicado. Mas assim, em princípio, né, você bota lá dois sólitons desses, eles passam um pelo outro e não vai ter perda, não vai ter nada. Então, isso é um comportamento importante dos sólitons. Daí, esses que a gente chama de sólitons topológicos, né, é um nome um pouco até carregado, né, porque no fundo, eles não são sólitons em si, né, porque eles não têm esse comportamento, por exemplo, de eles passarem um pelo outro e nada acontecer, né, porque eles, por exemplo, quando eles se encontram, igual o Φ4 lá, né, eles vão dissipar energia, sabe? Assim, claro, se você jogar eles com muita velocidade, eles até colidem, né? Tem essa coisa, algumas pessoas interpretam que eles passam um pelo outro, esses de modelos integráveis, né? Outras pessoas interpretam que eles simplesmente colidem. Tem uma discussão aí a respeito. Mas o fato é que eles não dissipam, né? E esses sólitons, em geral, os topológicos que eu falei, eles dissipam, né? Assim, você não tem essas soluções de multissólitons e tudo mais. Então, assim, tem essa questão. Eu acho que para avaliar se uma coisa ela é de fato um sóliton ou não, em princípio, um pulso, beleza, porque assim satisfaz essas, digamos assim, propriedades. Olha, ele é concentrado, a energia concentrada se propaga por um tempão, né? Então, eu acho que satisfaz essa coisa toda. Agora, o que você tem que ver mesmo é o que acontece quando ele colide com outro, né? Se, de fato, quando ele colide com outro, ele tem essa coisa deles simplesmente não se enxergarem, aí legal, né? Aí tá tudo bem. Agora, se não, assim, não vejo por que não. A questão toda é essa, você tem uma configuração de energia finita. E do jeito que você está descrevendo, né, ele tem uma configuração de energia finita, né? Então, talvez valha a pena, por exemplo, se você consegue descrever esse sistema, né? O que você tem que procurar, na verdade, é sempre assim, você precisa de potenciais que tenham, por exemplo, 2 pontos de mínimo, pelo menos, né? Para que você possa fazer essa interpolação, né, entre esses dois pontos. Isso, analogamente a isso, você podia enxergar isso como um problema de mecânica clássica, né? Porque se você olhar, deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo. Se você olhar, cadê aqui? Olha só, porque se você olha aqui nessa equação, cadê você? Aqui.
por exemplo, na equação, eu tenho a impressão que eu não escrevi... Ah, não, está aqui, a equação de movimento. Imagina que isso daqui, na verdade, o que vai dar aqui vai ser a variação do potencial com relação a φ, certo? Então, na verdade, se você... e esquece o tempo aqui, né? Se você interpreta o x como tempo, né, e o φ como posição, isso aqui como vai ser a variação do potencial com relação a φ, isso é como se fosse o gradiente do potencial com relação à posição, né? Derivado do potencial com relação à posição. Isso aqui é a equação de Newton para um potencial, digamos, invertido. Então, é o problema lá, por exemplo, aqui, né? Se você inverte a cara desse potencial aqui, que vai ser exatamente igual ele é mesmo, mas pega lá o φ4, que é mais fácil de ver. Cadê você, φ4? Tá aqui, ó. Se você inverte esse potencial aqui, essa equação, né? Se você reinterpreta o x como t e o φ como posição, como x, né? Essa daqui é a equação de Newton, só que com um potencial invertido. Então, é como se você tivesse 2 pontos de máximo. Então, é como se a partícula saísse de um ponto de máximo e fosse para outro ponto de máximo, né? Então, é claro, esse sair do ponto, né, é sempre essa discussão, como é que ela sai do ponto? Você tem que dar um pouquinho mais de energia, né? Mas não, digamos, ela nunca chega e ela sai, mas nunca chega, né, digamos. A ideia é essa, que ela vai assintotando, né, nos dois extremos aqui. Mas é isso, é um problema de mecânica clássica que a partícula sai de um ponto de máximo e chega no outro ponto de máximo. É como se você pegasse o pêndulo mesmo e soltasse ele daqui de cima, em vez de soltar lá de baixo, né? Ele vem e aí ele só tem energia para chegar aqui em cima de novo, né? Então é como se ele não chegasse lá nunca, né? Ele vai assintotando até aquele ponto. O importante é ter um potencial desse tipo, porque daí você pode ter essa configuração de interpolação de mínimos de energia, né? Beleza. Bom, vou aproveitar para me despedir do pessoal aí que tem outra reunião. Valeu, gente. Valeu, Felipe. Valeu, Felipe. Bom, Gabriel, eu vou chamar agora o Sidney, que tá. Depois tem o Tiago Arruda. Oi, tudo bem? Pode falar. Olá, aí, Sidney. Dá para me ouvir? Dá, sim. Eu não liguei a câmera porque eu tô com a luz apagada aqui, um pouco de dor de cabeça. Enfim. Achei que era clubismo mesmo. Tem isso também. Bom, aquele GIF que você mostrou do Soliton, ele me lembrou muito aquela imagem pictórica de spin, né? Que é você pegar aquela tesoura com fio e dar aquela girada. E se você girar 2 vezes, ele some. Existe algo, como você está considerando como uma partícula, existe algo como se fosse o spin do Soliton ou é viagem? Então, na verdade é porque assim, essa é uma propriedade, essa coisa esse nó, né? Na verdade seria mais uma propriedade que a gente chama de propriedade topológica, né? Porque é uma propriedade que não depende dos detalhes, né? É uma coisa que ela é definida pelas condições de contorno do campo, né? Então, o que acontece? Para o campo satisfazer aquelas condições de contorno, assim, porque imagina, o que é o 0 e o que é o 2π? Fisicamente, eles são o mesmo ponto, é quando os pêndulos estão lá embaixo. Só que, assim, a gente sabe, o 2π é isso, só que depois de uma volta, né? Então, assim, nos contornos, um cara vai estar que está no 0, o pêndulo vai ter que estar com ângulo 0, e na outra ponta ele vai ter que estar com ângulo 2π. Assim, e aí você se lembra que tem uma torção envolvida na história, e a torção depende da diferença de ângulo. Então, apesar de fisicamente os pêndulos estarem todos para baixo, digamos, o sistema ele tem uma espécie de memória aqui no meio que ele sabe que os pêndulos têm que ter virado. Então, a única maneira de satisfazer que esses de cá estejam em 0 e esses aqui estejam em 2π é que exista uma virada, né? E então isso ele tem mais a ver, né? Porque o spin, né, no fundo, ele tem a ver com o spin tem a ver lá com a maneira como o seu campo se transforma sob o grupo de rotações, né? Mas nesse caso aqui, essa propriedade ela tem mais a ver com o fato do seu campo ter que satisfazer certas condições de contorno. Na verdade, mais não, é exatamente isso. Então, não é uma propriedade, digamos, é uma propriedade que, na verdade, ela é importante para que você tenha uma energia finita.
Então, ela tem mais a ver com isso do que com a maneira como os seus campos se transformam de algum jeito, sabe? Entendi. Muito obrigado. Parabéns pela palestra, foi muito bom. Obrigado. Obrigado, Daniel. Gabriel, obrigado, Sidney, pela pergunta também. E agora eu vou chamar Tiago. Oi, Tiago, tudo bem? Nem sei se eu falei direito com você, cara. Olá, saudações. Não falou. Aí, eu entrei aqui meio atrasado também. E eu não estou recebendo, aliás, os e-mails da Larissa, né? Eu me lembrei que existe o seminário, né? Eu procurei no grupo lá e vi que tinha, né? Acho que a Larissa tirou o seu nome, cara. Vamos reclamar. Pode ter tirado. Mas eu tenho acesso, não sei porquê, né? Eu tenho acesso, mas eu não estou recebendo a parada. Tiago, os meus estavam indo para a caixa de spam. Veja lá. Para spam pode ser, né? Eu recebi só o e-mail do recesso, né? E do curso que elas iam dar, sei lá. Aí me eu manda, falei, beleza, me manda seu e-mail. Nunca mais. Mano, posso mandar. Aí, né? Larissa boicotando. Qualquer jeito, você tem que pensar o que você fez no passado recente aí, para a Larissa ter te cortado. Vai saber, né? Uma vida passada, algo do tipo, mas enfim. Mas de qualquer forma, eu só poderia ter assistido um seminário só, né? Que eu só tenho, a cada 2 quintas eu tenho uma quinta livre, um negócio assim, né? Então, realmente, não tem problema. Eu perdi um único seminário, né? Depois do recesso. Mas não estou... Thiago, eles estão gravados. Você pode assistir todos eles desde o primeiro. Verdade, né? Assistir lá com velocidade aumentada, né? Põe em 5x, né? Assiste todos eles, assim, numa sentada só. Mas enfim, né? Bom, parabéns pela apresentação, né? É sempre... Eu já ouvi várias palestras sobre Soliton, é sempre um espanto, assim, algumas coisas, né? É realmente um assunto divertido, né? E aí você está comentando com o Felipe sobre Solitons na natureza, né? Eu lembrei de alguns exemplos, aí para não interferir o diálogo de vocês, eu deixei só para comentar agora, né? Que eu lembro de um exemplo com... Você falou do varal de pêndulos, né? Uhum. Tem o do vagalumes, né? Vagalumes de uma árvore, né? Eles criam sólitos, né? Pela bioluminescência, né? Eles sincronizam, né? Eles sincronizam quando estão piscando, forma sólitos assim descendo a árvore, né? E você tem sólitos indo e subindo, bonitinho. Eu lembro de ter visto um vídeo disso uma vez, eu achei muito bonito, né? E tem também a questão das aves migratórias. Uma coisa que um sistema assim que eu já vi que eles usam essas ideias de sólido, de mais ou menos para estudar, é o trânsito, né? Porque é como, assim, as pessoas, por exemplo, quando elas aceleram e tudo, é uma coisa que vai se propagando. Tipo assim, um acelera, o outro acelera, o outro acelera. É uma perturbação e ela tem uma espécie de localização, assim, a coisa anda, né? Então... tem esses exemplos. E tem um outro que eu lembrei, que é as aves migratórias, né? Aquele bloco que elas formam, né? Aí você tem sólitos também de aves, né? Elas se juntam assim num bloquinho, elas passam pelas outras assim e conseguem ir embora. Os dois, eu nunca tinha pensado nessa coisa. E são sólidos, os quânticos, né? Sólitos quânticos. Eu lembro do pessoal usar esse exemplo assim das aves migratórias e mostrar um videozinho bonitinho, né? Das aves. Sólitos quânticos, é verdade. Você lembrou? Tem toda essa área, né? De sólitos quânticos que eu realmente nunca me atrevi assim a... não parece ser um negócio tão... Não, pode ser mais fácil, acho que é mais... Mas deve ser igual a questão de turbulência, né? Turbulência quântica é mais fácil que a turbulência clássica, por exemplo. Pois né? Nesse pode caso... ser que seja mais fácil, né? Sólido quântico deve ser um negócio trivial. Não, então, tem um comentário aqui, é o seguinte, é que tem uma coisa que se chama integrabilidade quântica, né? E daí isso não tem muito a ver, até onde eu sei, com sólitons, não. A integrabilidade clássica tem tudo a ver com sólidos. Integrabilidade quântica eu já não sei, mas umas coisas bastante... são coisas bastante complicadas mesmo. Agora, essa coisa da quantização dos sólidos foi bom você ter mencionado. Porque, assim, se você reparar, eu estou falando de partícula e tudo, mas é tudo clássico, né? E aí, se você for comparar isso com a teoria quântica, como é que fica a história? Bom, até onde eu entendi essas coisas, as correções quânticas que você pode fazer essas soluções, elas não vão te dar grandes coisas, não, sabe? Essa que é uma coisa muito interessante desse tipo de física, é que, assim, apesar de serem soluções clássicas, elas conseguem se adequar muito bem a cenários quânticos, sabe? E daí também, a construção do que você chamaria de um sólido quantizado é uma coisa também que é um pouco nebulosa, assim. É difícil entender exatamente o que seria um sólido quantizado, assim, sabe? Então, tem algumas propostas, assim, para isso. Legal. Mas, enfim, foi só esse comentário, né? Absurdo. Legal. Eu nunca tinha pensado, visto essas coisas. Procura, tem uns vídeos bonitinhos de vagalumes, assim, que é mais bonitinho que pêndulo, né? O pêndulo é divertido e tal, mas vagalumes
Assim, você pega uma árvore cheia de vagalumes e o sóliton subindo e descendo, assim, de luminescência, é bonito de ver. Isso é realmente legal. Dá uma procurada, isso é bacana. Isso é procurar, realmente divertido. Uhum. Pô, adorei esse exemplo do vagalume, cara. Isso lembrou a árvore de Natal, que os caras botam exato. sincronizadas, né? Exatamente. Mas já tem na natureza, né? Os vagalumes, né? Eles conseguem, eles sincronizam, como se fossem pêndulos mesmo, são pêndulos, né? Ficam lá, né? Cada um fazendo, piscando, de repente eles sincronizam, né? E aí formam o sóliton. É divertido. E aí, Thiago, coisas que a gente gosta, né? Emissão espontânea, né? Exatamente, mistura tudo ali. Mas uma pergunta para vocês, com licença aqui. A gente pode associar todas essas coisas sincronizadas a sóliton? É direto assim? Como é que é isso? Não faço ideia, assim. Superradiância, por exemplo. Hã? Superradiância, coisa desse tipo, né? Essas loucuras. Pois é, não faço... Efeitos coletivos, não né? Ideia. Não sei. Por exemplo, nesse coisa que você falou de efeitos coletivos, né? Por exemplo, nesses sistemas de condensado de Bose-Einstein, por exemplo, sim, aí eles aparecem, essa equação de Gross-Pitaevsky, né, e por aí afora, aparecem lá soluções do tipo solitons, né? Bastante até. Uma dificuldade, eu me lembro, uma vez eu tive bastante interesse nessas equações para tentar estudar uma coisa, que na verdade não são bem sistemas integráveis, mas uma coisa que a gente está chamando de sistemas quase integráveis, né? Que, assim, os solitons, eles... o sistema tem solitons, mas eles não exatamente deixam de perder radiação quando eles interagem, mas eles perdem tão pouco que parece que tem alguma estrutura ali que segura eles, né? Só que eu tive uma grande dificuldade, que é o seguinte, o pessoal que trabalha com essas coisas, eles nunca escrevem uma Lagrangiana. Então, teve uma dificuldade técnica muito grande de entender, porque a linguagem é muito diferente, né? Mas por exemplo, então, condensado de Bose-Einstein em uma dimensão, a equação de Gross-Pitaevsky ela se resume na equação de Schrödinger não linear, né? E daí você consegue estudar bem essas coisas, apesar da diferença de linguagem, né? Que é bastante complicada, mas dá para ver algumas coisas lá, sim. Bom, obrigado, Gabriel. De nada. Tiago, quer ainda fazer mais algum comentário ou pergunta? Não, acho que não, né? Acho que estou satisfeito, muito boa apresentação, né? Parabéns aí pelas discussões excelentes, né? Realmente divertido. É só área de solitons, aliás, né? Ou não? Você trabalha com isso? Eu tento fazer algumas coisas aí. Todo mundo tenta alguma coisa aqui, né? Às vezes dá certo, às vezes não, né? O Gabriel trabalha num monte de coisas, cara. Vou chamar o João Otávio. João Otávio, que bom que você veio aí, lá da turma de mecânica clássica também. Vai lá. Primeiro, obrigado, Gabriel, pela palestra, muito interessante. O Farinha até me falou dessa palestra porque eu mandei para ele, nessa semana, uma coisa que é o Cross-C, né? É aquele... É uma referência sobre a equação Kadantsev, eu não sei falar desse cara, equação KP. É uma equação que mostra a interação de dois solitons. Uhum. Eu achei um exemplo legal, porque esse cross-C é quando você tem um marca todo quadriculado, são dois solitons interagindo. Eu ia perguntar se quando tem essa interação de vários solitons, esses efeitos que cancelam, os efeitos não lineares que vão cancelando as dispersões, eles podem dar ruim. Vou botar assim, um efeito não linear de um interfere no efeito não linear do outro e acaba que os dois se acabam. Se isso pode acontecer. Não, então, naquela equação do KdV, lembra que tinha um delta lá, né? Uhum. Então, é ela que regulava, digamos, essa relação entre a não linearidade e a dispersão. Eu quero perguntar para você, por acaso, se é essa foto aqui que você está se referindo? É essa daqui, né? Eu acho. Isso. Eu estava até passando uma outra foto, tem até no coisa da Wikipédia dessa equação, Uhum. Ela tem uma foto que eu... Acho que é basicamente isso. Deve ser, né? Então é o seguinte, aquele delta, se você mudar ele, aquilo muda radicalmente o tipo de solução que você pode ter, ele estraga mesmo. É uma relação muito fina, sabe? É uma relação muito fina entre dispersão... Na verdade, são 3 efeitos, basicamente. Ali tinham 2, né? Mas é dispersão, não linearidade e dissipação. Né?
Então, quer dizer, a dispersão é aquela coisa, né, que eu até dei o exemplo lá do cabelo da Dani, né, que é uma combinação de várias frequências, e aí cada uma com uma velocidade, e aí aquela dispersa. A dissipação, na verdade, é quando você tem, por exemplo, derivadas pares em X, né, que daí é quando, de fato, a coisa... Por exemplo, a equação de Schrödinger, né? A equação de Schrödinger, ela tem uma derivada segunda na posição, e aí você constrói um pacote gaussiano, com o tempo ele vai dissipando, né? E a nonlinearidade. Então, essas três coisas elas têm que estar muito bem ajustadas ali. É por isso que, quando às vezes você vê uns trabalhos assim com coisas de sistemas integráveis, só tudo, aí geralmente é estranho, né? Porque a gente está acostumado a ver equações lineares, geralmente você nunca vê números nelas, né? Aí você pega uma coisa envolvendo integrabilidade, você vê lá 1/73 e não sei o que, você fala, pô, por que o cara não tirou esse número daí? Mas não, é porque esses números são muito importantes para manter a estabilidade das coisas. Então pode sim, você pode ter muitos problemas mesmo. Isso aqui. Mas, Gabriel, essa figura aí que você botou, essa foto, né? Isso era uma foto que o João Otávio estava falando, aí já é uma coisa bidimensional, né? Já é mais complicado do que... Pois né? Eu imagino... Então, eu nunca tive a oportunidade de estudar essa equação, a equação KP que você está falando, assim, eu nunca estudei ela, não. Mas esse exemplo ali de colisão, de fato, a coisa acontece em 2 dimensões mesmo, né? Acontece em 2 dimensões. Eu não sei, honestamente, assim, como é que aquela coisa surge, não. Mas não, realmente, não sei. Não sei não dizer. Como é que é? Você falou o nome é Cross? O que você tinha dito? É Cross Sea, eu acho, tipo... mar de cruz, cheio de xadrez, né? Tem também Crossing Swells, né? Que são ondas, sei lá, em xadrez. Pois não sei como é que é esse sistema, não, mas é que cada sistema desse é muito específico, viu? Assim, você tem, por exemplo, você pega uma equação dessa não linear, e daí você vai estudando e ela tem as propriedades dela e tudo mais, né? E, claro, tem muitos sistemas desses, na verdade, que você pode relacionar um com os outros, né? Também. Mas, enfim, cada negócio desse é uma vida. É isso aí. É que essa galera... Tem grupos lá na turma que eu estou sugerindo que a gente faça, eu chamei de um workshopzinho do fim do curso, e tem vários temas, e eles também podem pensar em temas. E aí, o João Otávio, acho que o Sidney também e tal, ficaram meio interessados. De repente, eles vão ser os próximos aí a dar o seminário sobre esse efeito quadriculado do mar aí. Quando terminar o curso, eles apresentam aqui no grupo também. Bom, João, mais alguma pergunta? Não, muito obrigado pela resposta. Bom, eu ia dizer o seguinte, quem quiser, acho que referência ou bater papo sobre essas coisas, pode escrever ali. Estou falando com você, né, Gabriel? Não, mas claro, nossa, maior prazer. Mas vocês podem escrever, para mim não, para o Gabriel, sabe? E tirar dúvida com ele, Marcos. Mas fica à vontade mesmo, é bem legal. Eu tenho certeza que o Gabriel vai ficar feliz em tirar dúvida, passar referência. Ele tem muitas referências. Se vocês escolherem mesmo esse tema, ou um tema mais ligado ao início de Solitons, porque a historinha dos Solitons que o Gabriel contou hoje é muito, muito bacana. A coisa lá do Fermi, fazer a primeira conta também, né? Enfim. Esse trabalhinho essa coisa do Fermi lá, na verdade, isso um estudante meu fez uma monografia. Se vocês quiserem, eu posso enviar. Ele até ensina como fazer no Python, né, como fazer aquela simulação e tudo. Mas aí eu descobri que recentemente alguém publicou isso na revista de ensino até.
né? Coincidentemente, é o mesmo trabalho do meu aluno lá, mas igualzinho, assim. Mas é claro, eu não estou falando nada não, gente. O trabalho, inclusive, nunca nem apareceu na internet, mas é porque é uma coisa muito bem conhecida, né? Mas os caras fizeram até muito mais bem feito, eu acho, assim. Não por causa do meu aluno, mas por minha causa mesmo. Mas dá para fazer essas simulaçõezinhas no Python e você vê esses efeitos todos. Quando você modifica aquele termo de não linearidade, João, aí você percebe esses efeitos. Dá para ver, dá para fazer muito, é bem legal. Uns termos bem interessantes. Você tinha comentado também, Gabriel, alguma coisa tipo Casimir, sei lá o quê. Sim, então. Que seja a interação dos dois sólidos, onde você estava querendo pensar como um análogo de um Casimir, né? Por isso que eu pensei em sólido parede, né? Que seria o análogo do Casimir e Polder, né? Pois é, na verdade eu descobri assim recentemente, sem querer, que tem pessoas que isso parece que é bem estudado até. Efeito Casimir entre sólitons, ou na presença de sólitons, né? Mas tudo clássico ainda. Quer dizer, seria um análogo de Casimir clássico, é isso? Ou quantizado? Então, não, pois é, assim, eu tenho a impressão que é clássico, mas que possivelmente os resultados eles saiam de maneira coerente, assim. Ou semiclássico, eu não sei, assim, foi só... Existem análogos clássicos. Tem, por exemplo, 2 barcos no mar. Você mostra que as condições de contorno fazem com que os barcos Por isso que os barcos acho que não se aproximam muito, porque senão eles se chocam. Não tem nada quantizado, mas tem condição de contorno. Então, o pessoal chama de análogos clássicos de Casimir. O próprio Griffiths tem um artigo no American Journal of Physics em que ele põe 2 pontinhas numa corda. Sim. Aí eu acho que ele vai numa aproximação um pouco além daquela de baixas inclinações, né? Mas ele é um artigo todo clássico, mas ele chama de análogo de Casimir também, porque ele vai calcular a força longitudinal aqui entre 2 pontinhas presas numa corda. E por aí vai, né? Então pode ser que esse Casimir aí com sólido esteja ainda... Também com ruídos acústicos, né? Também, isso mesmo. Para falar a verdade, eu não sei. Eu não sei exatamente se é quântico, clássico. Eu só achei curioso porque... tem lá, eu não sabia que se estudava essas... Acho que eu vou jogar na internet ali, Casimir e Soliton, ver o que aparece. Isso poderia ser interessante mesmo. Achei que acho que é um assunto que pode dar pano para manga, né? Porque assim, se tem coisas lá, pode ser interessante. Não, mas eu tenho a impressão que é quântico mesmo, viu, Farina? Tem impressão não, é quântico sim, não tem, a coisa não é análoga não, são efeitos, mas assim, o ponto de partida são teorias com solitons, e aí agora como se faz isso, eu não sei, eu sei que existe. Entendi. Bom, galera, se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou pedir uma nova salva de palmas aí para o Gabriel. Então, Gabriel, muito obrigado, cara. Obrigado. Valeu mesmo. Larissa, acho que a gente pode parar a gravação